O toque dos saltos de Isadora Bittencourt ecoava pelos corredores do 20º andar do edifício Primavera, sede da Neuron Technologies, uma das empresas de tecnologia mais promissoras de Florianópolis. Cada batida no piso de mármore era como um aviso. A rainha de gelo estava a caminho. Os funcionários endireitavam a postura, ajustavam gravatas e fechavam abas de redes sociais nos computadores enquanto ela passava, exalando um perfume caro e uma aura de autoridade inquestionável. Aos 38 anos, Isadora havia construído um império tecnológico, com a mesma precisão com que escolhia seus ternos Armani. Cabelos negros impecavelmente alinhados em um corte reto, na altura dos ombros, olhos cor de âmbar que pareciam escanear defeitos e uma postura que desafiava qualquer um a questionar suas decisões. O apelido de Dama de Ferro da Ilha da Magia não era apenas um exagero do mercado tecnológico, era um título que ela cultivava com orgulho. Na sala de reuniões principal, 12 executivos aguardavam, tensos. A apresentação trimestral de resultados estava prestes a começar e o clima era de apreensão. O último funcionário a entrar foi Tadeu Rezende Botelho, analista sênior de projetos estratégicos, homem de 36 anos, com uma expressão perpetuamente cansada que contrastava com a elegância discreta de seu terno azul marinho. Senhores, estamos com 3 minutos de atraso, anunciou Isadora, sem consultar o relógio. Em 3 minutos, a Tesla perde aproximadamente $200 mil. Quanto perdemos nós? Alguém fez essa conta? O silêncio foi quebrado apenas pelo som de alguém engolindo em seco. Senhor Botelho, ela disse, fixando seu olhar no recém-chegado. Já que foi o último a entrar, talvez possa nos dizer por que o projeto Nexus está 2 semanas atrasado? Tadeu respirou fundo, ajustou os óculos de armação fina e organizou as pastas à sua frente antes de responder. O atraso no Nexus se deve a problemas na integração com o sistema legado do Banco Meridional. Estamos trabalhando com a equipe deles, mas... Não me interessa com quem você está trabalhando, interrompeu Isadora. Me interessa que um cliente que paga 7 milhões anuais está esperando por uma solução que prometemos entregar dia 15. Enquanto falava, percebeu que Tadeu mantinha contato visual por mais tempo que o habitual. Não era desafio, não exatamente, mas algo que ela interpretou como uma falta de submissão apropriada. O Sr. Botelho parece achar que meus olhos guardam a resposta para os problemas do Nexus, disse ela, com um sorriso frio. Talvez devêssemos realocar o projeto para alguém que possa manter o foco no trabalho e não na minha fisionomia. O comentário provocou um desconforto visível na sala. O diretor financeiro, Mauro Peixoto, escondeu um sorriso satisfeito. Ele sempre apreciava quando a CEO destruía alguém publicamente, especialmente quando não era ele. Isadora, respondeu Tadeu com uma calma surpreendente. Eu apenas aguardava o fim da sua fala para poder responder completamente. A integração está 83% concluída e temos um plano de contingência que apresentarei em seguida. Peço desculpas se meu olhar pareceu inadequado. Era puramente profissional. A resposta, educada mas firme, deixou Isadora momentaneamente sem palavras. Algo raro. Por uma fração de segundo, um vislumbre de respeito cruzou seu rosto, rapidamente substituído pela frieza habitual. Prossiga então, Sr. Botelho. Temos 11 executivos altamente pagos esperando por essa revelação. A reunião continuou por 2 horas excruciantes. Tadeu apresentou seu plano de contingência, que, para a irritação de Isadora, era tecnicamente impecável. Ela fez questão de questionar cada detalhe, buscando falhas que não encontrou. Quando todos foram dispensados, Tadeu foi o primeiro a sair. Não por pressa, mas por necessidade. Seu celular havia vibrado discretamente 5 vezes durante a reunião e cada notificação ignorada era como uma agulha em sua consciência. No corredor, verificou as mensagens enquanto caminhava para sua sala. 5 notificações do Hospital Ilha Norte. Seu coração acelerou. Pai, a Cecília está com 38,2 de febre. O doutor. Haroldo quer falar com você urgente. Conseguimos baixar para 37,8, mas ela está muito prostrada. Venha assim que puder. Ela está perguntando por você.
Tadeu encostou-se na parede e fechou os olhos por um instante. 6 anos de paternidade solo, e a culpa nunca diminuía. Nem quando estava trabalhando para garantir o tratamento que salvaria a filha, conseguia se perdoar por não estar ao seu lado. Ele abriu a pasta de trabalho e revisou os códigos que precisava terminar antes de sair. 1 hora, talvez 2, e poderia ir ao hospital. O plano de saúde premium da Neuron era a principal razão pela qual ele suportava o ambiente tóxico. Aquele plano e o salário que permitiam pagar os tratamentos experimentais que o plano não cobria. Do outro lado do corredor, Isadora observava o analista através da porta entreaberta de sua sala. Havia algo na postura derrotada dele que a intrigava. Um homem que havia acabado de enfrentá-la com uma dignidade rara, agora parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Não que ela se importasse com os dramas pessoais de funcionários. Esse era o tipo de fraqueza que empresárias de sucesso não podiam se dar ao luxo. Retornando à sua mesa, ela abriu o relatório semestral que seria apresentado ao conselho diretor na próxima semana. A Neuron Technologies havia crescido 27% no último ano, expandindo sua presença do sul para o sudeste do país. Florianópolis já não era mais apenas uma promessa de Vale do Silício brasileiro. Era uma realidade, e a Neuron estava na vanguarda. Enquanto revisava os números, seu olhar ocasionalmente desviava para a fotografia em uma discreta moldura de prata na mesa. Uma imagem que ela não permitia que ninguém comentasse, mas que mantinha como um lembrete silencioso. Um bebê recém-nascido com uma pulseirinha no hospital universitário. A única foto que ela tinha dele antes que tudo desmoronasse. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Isadora, o Victor Mendes do Banco Meridional na linha, anunciou sua secretária. Ela respirou fundo e assumiu novamente a máscara da executiva impecável. Passe a ligação, Débora. Enquanto isso, Tadeu enviava uma mensagem para seu irmão mais novo, Caio. Consegue ficar com a Cecília até às 19 horas? Tenho que finalizar o código do Meridional hoje. A resposta veio imediatamente. Claro, ela já perguntou por você 3 vezes. Tadeu digitou um agradecimento rápido e abriu seu diário digital, um hábito que mantinha desde a partida de Mariana, quando percebeu que precisava de alguma forma de processar seus pensamentos sem desmoronar. Mari, hoje quase perdi o emprego por olhar nos olhos da pessoa errada. Parece ridículo quando escrevo assim, mas é a realidade da Neuron. A Cecília está com febre de novo. Temo que o novo coquetel de medicamentos esteja sobrecarregando o fígado dela, como o Dr. Haroldo alertou que poderia acontecer. Às vezes me pergunto se você saberia o que fazer. Provavelmente sim. Você sempre soube. Ele fechou o aplicativo rapidamente quando ouviu passos se aproximando. Para sua surpresa, era Isadora. Botelho, ela disse, sem preâmbulos. Preciso dos ajustes no código do Meridional até amanhã, 9 horas. Sem desculpas. Ele a encarou incrédulo. Normalmente teria concordado automaticamente, como todos faziam diante das demandas impossíveis dela. Mas hoje, com seu celular ainda piscando com notificações do hospital, algo mudou. Isadora, ele disse calmamente. Tecnicamente, preciso de pelo menos 12 horas para implementar as mudanças com a qualidade que a Neuron exige. Estarei online de madrugada trabalhando nisso. Mas tenho um compromisso inadiável agora. Compromisso inadiável, ela repetiu, como se as palavras fossem em um idioma estrangeiro. Mais inadiável que manter seu emprego? Sim, respondeu ele simplesmente, começando a guardar seu laptop. Algo na simplicidade da resposta a pegou desprevenida. Isadora não estava acostumada a ouvir não, especialmente dito com tamanha convicção. O que poderia ser tão importante, Botelho? Perguntou ela, uma mistura de irritação e curiosidade genuína em sua voz. Tadeu hesitou. Nunca usara a saúde de Cecília como desculpa no trabalho, por medo de ser visto como um funcionário problemático. Mas algo no olhar de Isadora, talvez um lampejo de algo além da frieza habitual, o fez responder honestamente. Minha filha está no hospital. Tenho que vê-la. Isadora ficou imóvel por um momento. De todas as respostas que esperava, uma reunião importante, uma entrevista para outro emprego, até mesmo um encontro romântico,
Aquela a desarmou completamente. Volte ao trabalho amanhã às 7 horas, disse ela, virando-se abruptamente, e traga o código pronto. Enquanto ela se afastava, Tadeu não percebeu o tremor quase imperceptível nas mãos de Isadora, nem a forma como ela fechou os olhos com força ao entrar no elevador privativo. Ele só pensava em chegar ao hospital o mais rápido possível, onde uma menina de 6 anos, com olhos idênticos aos de Mariana, esperava por ele, com um sorriso que iluminava os dias mais sombrios e uma coragem que o inspirava a continuar, não importando quão difícil a vida se tornasse. Isadora dirigia seu Porsche Taycan elétrico pelas ruas de Florianópolis como quem tenta fugir de um incêndio, acelerando nos trechos vazios, freando com impaciência nos semáforos. O condomínio de luxo onde morava ficava na Praia Brava, uma área nobre da ilha longe do burburinho do centro. A vista para o mar e as montanhas custara uma pequena fortuna, mas para alguém que havia crescido em um apartamento apertado no subúrbio de Porto Alegre, era a prova concreta de que havia vencido. Ao entrar em seu apartamento de cobertura, foi recebida pelo silêncio. Nada de latidos, miados ou vozes humanas, apenas o som discreto do ar-condicionado. Exatamente como preferia. Relacionamentos eram complicações desnecessárias. Animais de estimação, dependências emocionais. Em sua vida meticulosamente organizada, não havia espaço para o imprevisível. Descalçou os sapatos, serviu-se de uma taça de vinho tinto chileno e caminhou até a varanda. Lá embaixo, as luzes da cidade começavam a se acender contra o céu alaranjado do pôr do sol. Pessoas voltavam para casa, para suas famílias. Um conceito que ela havia abandonado há 5 anos. Minha filha está no hospital. Tenho que vê-la. As palavras de Tadeu ecoavam em sua mente. Por que aquilo a afetava? Funcionários com problemas pessoais eram apenas isso. Problemas. Problemas que interferiam na produtividade, que comprometiam prazos, que criavam complicações. Durante anos ela havia aperfeiçoado a arte de não se importar. Era uma questão de sobrevivência no mundo corporativo. Seu telefone vibrou. Era uma notificação do aplicativo de monitoramento interno da empresa. Uma ferramenta que poucos sabiam que ela tinha acesso. Mostrava quais funcionários ainda estavam logados no sistema. Por puro impulso, procurou o nome de Tadeu. Ele não estava online. Claro que não estaria. Estava no hospital com a filha. Por algum motivo que ela não conseguia explicar, Isadora abriu o arquivo pessoal de Tadeu Rezende Botelho. Contratado há 3 anos como desenvolvedor sênior, promovido a analista de projetos estratégicos após implementar um algoritmo de inteligência artificial que melhorou a eficiência do sistema principal da empresa em 42%. Formado em Ciência da Computação pela UFSC, mestrado em Inteligência Artificial. Viúvo dependente. Avaliações de desempenho consistentemente acima da média. Viúvo. A palavra saltou aos olhos de Isadora. Ela nunca prestara atenção a esse detalhe antes. Assim como nunca notara que ele criava uma filha sozinho. Enquanto isso, no Hospital Ilha Norte, Tadeu segurava a mão de Cecília enquanto ela dormia. A febre havia baixado para 34,6, mas a palidez no rostinho sardento persistia. Os cabelos ruivos, antes abundantes e encaracolados como os da mãe, agora eram fios ralos que mal cobriam o couro cabeludo. 6 anos e já conhecia mais hospitais que parquinhos. Como ela está? Perguntou Caio, entrando silenciosamente no quarto. Tadeu sorriu cansado para o irmão. Aos 28 anos, Caio era o oposto dele, extrovertido, despreocupado, sempre com uma piada na ponta da língua. Mas quando se tratava de Cecília, ele se transformava no tio mais dedicado que alguém poderia desejar. Melhor. O Dr. Haroldo ajustou os medicamentos, disse que a febre era uma reação esperada. E você? Como você está? Caio colocou a mão no ombro do irmão. Tadeu desviou o olhar. Era uma pergunta que todos faziam e que ele nunca sabia como responder honestamente. Vou sobreviver, disse, finalmente. Como sempre. Aquela bruxa da sua chefe te deixou sair hoje? Surpreendentemente, sim. Tadeu recordou o momento em que contara a Isadora sobre Cecília. Acho que até os dragões têm um coração em algum lugar. Duvido. Pelo que você conta,
Ela deve ter um pedaço de gelo no lugar do coração. Vivi o suficiente para saber que gente assim não muda. Tadeu não respondeu. Havia algo no olhar de Isadora naquele breve momento. Um flash de... o quê? Reconhecimento? Dor? Que o fizera pensar que talvez houvesse mais naquela mulher do que sua reputação sugeria. Mas era provavelmente apenas seu otimismo incurável, o mesmo que o fazia acreditar que Cecília venceria a leucemia contra todas as probabilidades. Você precisa descansar, insistiu Caio. Vou ficar aqui esta noite. Amanhã tenho aula só à tarde. Caio era professor de educação física em uma escola municipal. Ganhava pouco, mas fazia questão de contribuir com as despesas do tratamento de Cecília, mesmo quando isso significava atrasar o pagamento de suas próprias contas. Preciso terminar um código. Prometi para amanhã cedo. Trabalhe aqui então. Como nos velhos tempos. Os velhos tempos eram os primeiros meses após o diagnóstico de Cecília, quando Tadeu se mudou temporariamente para o hospital, transformando o quarto em um escritório improvisado. Dormia em uma poltrona desconfortável, tomava banho no vestiário dos médicos e codificava enquanto a filha dormia. Foi assim que conheceu o Dr. Haroldo Andrade, o oncologista pediátrico que se tornaria não apenas o médico de Cecília, mas um apoio fundamental para a família. Vou ficar até ela dormir profundamente. Depois vou para casa trabalhar. Volto bem cedo, decidiu Tadeu. Naquele mesmo momento, a alguns quilômetros dali, Isadora estava sentada em sua cama king size, com o laptop aberto. Havia algo incomodando sua consciência. Uma sensação que ela não experimentava há anos. Curiosidade sobre a vida de outra pessoa. Por puro impulso profissional, ela disse a si mesma, decidiu verificar o progresso do código de Tadeu. Como CEO, tinha acesso a todos os repositórios da empresa. Para sua surpresa, ele estava offline, mas havia feito um commit significativo às 17h45, pouco antes de sair. Verificando o código, ela percebeu que ele havia implementado uma solução elegante para o problema de integração, algo que provavelmente havia desenvolvido durante o fim de semana. O perfeccionismo obsessivo de Isadora a fez analisar linha por linha e, para seu espanto, não encontrou falhas. O trabalho era excelente, criativo, eficiente e, acima de tudo, prático. Por que um programador desse calibre permanecia na Neuron, submetendo-se ao seu estilo de gestão notoriamente duro? Florianópolis estava se tornando um polo tecnológico, com novas empresas surgindo a cada mês, muitas oferecendo ambientes mais descontraídos e pacotes de benefícios competitivos. A resposta estava no plano de saúde, ela suspeitava. O plano da Neuron era conhecido por sua cobertura excepcional, algo que ela mesma havia negociado ferozmente com as seguradoras. Era um diferencial para atrair e reter talentos, mas também uma das maiores despesas da empresa. Uma filha doente, murmurou Isadora para si mesma. É por isso que ele aguenta. Ela fechou o laptop e olhou para a gaveta de sua mesa de cabeceira. Estava trancada, e só ela tinha a chave. Dentro, uma caixinha de veludo azul guardava uma pulseirinha de hospital e uma pequena mecha de cabelo escuro. Era tudo o que restara do seu filho. Miguel teria 5 anos agora. Às vezes, quando estava sozinha, somente quando estava completamente sozinha, Isadora permitia-se imaginar como ele seria. Teria os olhos dela, o sorriso do pai. Seria inteligente, curioso. Gostaria de dinossauros, super-heróis, ou seria o tipo quieto que prefere livros? Perguntas sem respostas. Uma dor que nunca cicatrizara completamente. Ela apenas aprendera a funcionar apesar dela, transformando o sofrimento em combustível para sua ambição. Quando Gustavo, seu noivo na época, a abandonou 2 semanas após o partimento prematuro do bebê, algo se quebrou definitivamente dentro dela. Se nem mesmo o pai do seu filho pôde suportar aquela dor ao seu lado, por que esperar mais de qualquer outra pessoa? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Mauro Peixoto, o diretor financeiro. Isa, acabei de receber um e-mail do Meridional. Eles querem adiantar a reunião para a próxima segunda. Isso é problema do Botelho. O projeto é dele. Mas você viu o estado dele hoje? Não me surpreenderia se ele pedisse demissão em breve.
Aquela sua bronca na reunião foi pesada. Isadora sentiu uma pontada de irritação. Desde quando você se preocupa com os sentimentos dos funcionários, Mauro? Achei que seu departamento só se importasse com números. Não é questão de sentimentos, é questão de timing. Não podemos perder o Botelho agora, não com o Nexus em fase final. Você sabe que ele praticamente escreveu aquele sistema sozinho. Se ele sair, estamos ferrados. Isadora sabia que Mauro estava certo, mas jamais admitiria isso. Ele não vai sair. Tem uma filha doente, precisa do plano de saúde. Um silêncio desconfortável se instalou na linha. Como você sabe disso? Perguntou Mauro finalmente. Sei de tudo o que acontece na minha empresa, respondeu ela secamente. Vou falar com o Botelho amanhã. A reunião será na segunda, como o cliente deseja. Após desligar, Isadora tomou uma decisão impulsiva. Pegou seu laptop novamente e buscou no sistema o endereço de Tadeu. Ele morava no bairro João Paulo, uma área de classe média alta. Não era o endereço que ela esperava para alguém com seu salário. Deveria estar em algo mais luxuoso. Provavelmente, a doença da filha consumia a maior parte de sua renda. O impulso de enviar uma mensagem era forte. Algo sobre o código, o trabalho, qualquer desculpa. Mas ela resistiu. Estava ficando sentimental, e sentimentalismo era um luxo que não podia se permitir. Não novamente. No hospital Ilha Norte, Cecília acordou brevemente. Seus grandes olhos castanhos, idênticos aos da mãe, se abriram e encontraram os de Tadeu. Pai, ela sussurrou, a voz rouca pelo sono. Você veio. Sempre venho, princesa, respondeu ele, segurando a mãozinha pálida entre as suas. A mulher do cabelo preto veio de novo no meu sonho, disse Cecília, com a sinceridade desconcertante das crianças. Ela estava triste. Tadeu sorriu com ternura. Nos últimos meses, Cecília frequentemente sonhava com uma mulher de cabelo preto que, segundo ela, parecia triste. Às vezes ele se perguntava se era Mariana que sua filha via em sonhos, embora sua esposa tivesse cabelos ruivos como a filha. E o que você disse para ela desta vez? Que ela não precisa ficar triste, que eu ia ser amiga dela. Cecília sorriu, revelando o espaço de um dente de leite recém-caído. Acho que ela é sozinha. Tadeu acariciou os poucos fios de cabelo ruivo da filha, engolindo o nó na garganta. Mesmo enfrentando sua própria batalha, Cecília sempre se preocupava com os outros. Era uma das inúmeras maneiras que ela lembrava Mariana. Agora durma, princesa. Amanhã conversamos mais. Você vai trabalhar no computador? Vou para casa fazer isso, mas volto bem cedo. Promete? Prometo. Durma bem, meu amor. Enquanto Cecília adormecia novamente, Tadeu pegou seu laptop. Resolveu trabalhar ali mesmo por mais algumas horas. O projeto era importante, e ele precisava daquele emprego mais do que nunca. Não podia dar a Isadora nenhuma desculpa para demiti-lo. O que ele não sabia era que, naquele exato momento, sua chefe estava mais preocupada com ele do que jamais admitiria. Nem para si mesma. Pela primeira vez em anos, Isadora Bittencourt não conseguia parar de pensar em outra pessoa, em sua dor, em sua luta. E essa sensação a assustava mais do que qualquer desafio corporativo que já enfrentara. O dia amanheceu com uma neblina fina cobrindo Florianópolis, comum naquela época do ano. Isadora já estava em seu escritório às 6h30, revisando relatórios e preparando-se para uma videoconferência com investidores internacionais. Do seu andar, ela tinha vista privilegiada para a ponte Hercílio Luz, símbolo da cidade, que emergia fantasmagórica entre a névoa matinal. Às 7h05, seu telefone tocou. "O Botelho já chegou?" perguntou ela a Débora, sua secretária. "Chegou às 7h em ponto, Isadora. Está na sala dele. Mande-o vir ao meu escritório agora." 5 minutos depois, Tadeu batia à porta de vidro fosco da sala de Isadora. Ele parecia ainda mais cansado que no dia anterior, se isso era possível. Olheiras profundas emolduravam seus olhos castanhos, e a barba por fazer dava-lhe um ar de exaustão que nem mesmo o terno bem passado conseguia disfarçar. "Sente-se, Botelho", disse Isadora sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. "O código está pronto?" "Sim", respondeu ele, colocando seu laptop sobre a mesa e abrindo o repositório.
Implementei todas as modificações solicitadas e adicionei algumas otimizações que vão melhorar o desempenho em cerca de 27%. Isadora finalmente olhou para ele, analisando sua expressão. Era evidente que ele havia passado a noite trabalhando. Parte dela, a CEO implacável, apreciava essa dedicação. Outra parte, aquela que ela vinha ignorando há anos, sentia uma pontada de culpa. Como está sua filha? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. A surpresa no rosto de Tadeu foi evidente. Em 3 anos trabalhando na Neuron, era a primeira vez que Isadora demonstrava qualquer interesse por sua vida pessoal. Está estável, respondeu ele cautelosamente. A febre baixou. Isadora assentiu, sem saber ao certo por que havia perguntado ou como deveria reagir à resposta. O silêncio desconfortável foi quebrado pelo telefone. O Victor Mendes do Banco Meridional na linha 2, anunciou Débora pelo interfone. Isadora apontou para o laptop de Tadeu. Mostre-me as alterações enquanto falo com ele. Ela atendeu a chamada enquanto observava Tadeu navegar pelo código, explicando as modificações em voz baixa. Seu cérebro se dividia entre a conversa com Victor, promessas de prazos, garantias de qualidade e a elegância da solução técnica apresentada pelo analista. Victor, tenho o líder do projeto aqui comigo, disse ela impulsivamente. Gostaria de falar diretamente com ele sobre as implementações? Do outro lado da linha, o diretor do Banco Meridional concordou entusiasticamente. Isadora colocou a chamada no viva-voz e fez um gesto para que Tadeu assumisse a explicação. Sem hesitação, Tadeu começou a detalhar as melhorias técnicas, traduzindo conceitos complexos em linguagem acessível. Sua voz, normalmente contida, ganhava uma confiança notável quando falava sobre seu trabalho. Por 20 minutos, ele conduziu a conversa com maestria, respondendo perguntas, sugerindo funcionalidades adicionais e até mesmo fazendo Victor rir com uma analogia bem-humorada sobre sistemas legados. Quando a ligação terminou, Isadora o encarou com uma expressão difícil de decifrar. Porque nunca falou assim nas reuniões com clientes. Tadeu deu de ombros. Nunca me pediram para falar. Estou pedindo agora. A reunião com o Meridional foi adiantada para segunda. Quero você lá. Isadora, segunda é dia de consulta da Cecília. É a revisão mensal, não posso faltar. A expressão dela endureceu. Que horas? Às 14h30. A reunião é às 10 horas. Dá tempo. Tadeu balançou a cabeça. Não é tão simples. Tenho que buscá-la na escola às 13 horas, prepará-la para a consulta. Ela fica ansiosa, preciso estar lá antes. Então mande seu irmão buscá-la. Como você sabe sobre meu irmão? Isadora percebeu seu deslize. Havia revisado o arquivo pessoal de Tadeu na noite anterior, mas ele não tinha como saber disso. Você mencionou em algum momento, desconversou ela. O ponto é, preciso de você nessa reunião. O Meridional é nosso maior cliente, e você é quem melhor conhece o sistema. Tadeu manteve o olhar firme. Posso participar remotamente durante a primeira hora. Depois tenho que ir. Minha filha vem primeiro. Algo no tom decidido de Tadeu, a mesma determinação tranquila da tarde anterior, fez Isadora recuar. Ela que nunca aceitava não como resposta, que tinha demitido executivos por muito menos, surpreendeu a si mesma ao dizer, combinado. A primeira hora presencial, o resto remoto. Tadeu mal conseguiu disfarçar o choque. Obrigado, Isadora. Ela fez um gesto de dispensa, como se a conversa já tivesse durado tempo demais. Pode ir. E Botelho, ela acrescentou quando ele estava na porta. Bom trabalho com o código. Enquanto Tadeu voltava para sua sala, tentava processar o que havia acabado de acontecer. 2 interações com Isadora em que ela demonstrara algo próximo à compreensão humana. Era como presenciar um fenômeno natural raro. Um eclipse, talvez, ou uma aurora boreal em pleno sul do Brasil. Ao sentar-se à sua mesa, encontrou uma notificação em seu celular. Era uma mensagem do Dr. Haroldo. Tadeu, consegui adiantar os resultados dos exames da Cecília. Podemos conversar hoje? Estou no hospital até às 18 horas. Seu coração acelerou. Adiantar resultados raramente era um bom sinal. Tentou ligar para o médico, mas caiu na caixa postal.
Enviou uma mensagem confirmando que estaria lá às 17h30. O restante da manhã passou em um borrão de códigos, mensagens e pequenas crises a resolver. Tadeu tentava se concentrar, mas sua mente voltava constantemente para a mensagem do Dr. Haroldo. O que os exames teriam mostrado? Por que a urgência? Às 12h30, recebeu uma mensagem de Caio dizendo que Cecília havia tido uma crise de vômito na escola e já a estava levando para casa. Tadeu imediatamente começou a guardar suas coisas para sair. Nesse momento, Isadora apareceu em sua porta. Botelho, preciso que revise as apresentações para a reunião do Meridional antes de... Ela interrompeu-se ao ver a expressão no rosto dele. O que houve? Minha filha não está bem, preciso ir para casa agora. Sem pensar duas vezes, Isadora pegou as chaves do carro em seu bolso. Vamos, eu te levo. Tadeu ficou paralisado de surpresa. Como? Meu carro é mais rápido que o seu Fiat, disse ela, como se isso explicasse tudo. E preciso que você revise as apresentações no caminho. Duas coisas ao mesmo tempo. A explicação era transparente, uma tentativa de esconder qualquer indício de preocupação genuína atrás de uma justificativa pragmática. Mas Tadeu estava desesperado demais para questionar. Pegou seu laptop e seguiu Isadora até o elevador privativo. No estacionamento, ele piscou atônito diante do Porsche Taycan branco. Este é seu carro? Algum problema com ele? Perguntou Isadora, destravando as portas. Nenhum. Só não imaginei você dirigindo algo tão chamativo. Um quase sorriso cruzou o rosto dela. As pessoas esperam certos símbolos de poder. Faz parte do jogo. Assim que entraram no carro, Isadora ligou o motor e ativou o GPS. Endereço? Tadeu forneceu o endereço no bairro João Paulo. O apartamento que dividia com Caio não era luxuoso, mas ficava convenientemente próximo ao hospital e à escola de Cecília. Era o lar que conseguiram montar após venderem a casa onde vivera com Mariana. Grande demais para dois, pequena demais para os fantasmas do passado. Isadora dirigia como quem conhece cada centímetro da cidade, navegando habilmente pelo trânsito da hora do almoço. Seu estilo de direção refletia sua personalidade, assertivo, eficiente, sem hesitações. Em menos de 15 minutos chegaram ao prédio de Tadeu. Quer que eu espere? Perguntou ela para a surpresa de ambos. Tadeu hesitou. Não precisa. Não sei quanto tempo vamos demorar, e você tem uma empresa para administrar. Na verdade, disse ela, desligando o motor, preciso que você me mostre aquelas revisões para a apresentação. 5 minutos do seu tempo. Era uma desculpa, e ambos sabiam disso. Mas Tadeu apenas assentiu e a conduziu para o elevador. O apartamento no 4º andar era acolhedor, embora mostrasse sinais do caos organizado de uma casa com criança. Havia desenhos coloridos presos na geladeira, uma pilha de livros infantis na mesa de centro e uma coleção de dinossauros de pelúcia alinhados no sofá. Tadeu, graças a Deus você chegou. Caio apareceu no corredor, segurando uma bacia. A Cecília não para de vomitar e... Ele interrompeu-se ao ver Isadora. Ah, oi. Esta é Isadora, minha chefe, explicou Tadeu rapidamente. Onde está a Ceci? No banheiro. Está com medo. Acho que é hora de ligar para o Dr. Haroldo. Tadeu correu para o banheiro, deixando Isadora e Caio em um silêncio constrangedor. Então, disse Caio finalmente, você é a famosa Dama de Ferro. Isadora ergueu uma sobrancelha. Imagino que não seja um elogio quando ele usa esse termo. Caio deu de ombros. Na verdade, é bastante factual. Meu irmão diz que você consegue fazer um executivo chorar apenas com um olhar. Exagero dele. 2 olhares, então? Um sorriso involuntário ameaçou formar-se nos lábios de Isadora. Havia algo na franqueza desarmante daquele homem que lembrava a honestidade de Tadeu. Do banheiro veio o som de uma criança vomitando, seguido da voz gentil de Tadeu acalmando-a. Isadora sentiu um nó se formar em sua garganta. A cena a levava de volta a memórias que havia enterrado fundo. O medo, a impotência, as horas intermináveis em hospitais. Ela tem leucemia, não é? Perguntou Isadora, embora já soubesse a resposta. Caio a olhou surpreso. Como você sabe? Os remédios na cômoda. Reconheço alguns deles. Antes que Caio pudesse perguntar como ela os reconheceria,
Tadeu voltou à sala, segurando nos braços uma menina pálida e magricela. Apesar da fragilidade evidente, havia algo de luminoso nela. Talvez os olhos grandes e expressivos, ou o sorriso corajoso que tentava manter, mesmo em meio à dor. Ceci, esta é Isadora. Ela trabalha comigo. A menina estendeu uma mãozinha trêmula. Oi, disse com voz fraca. Você é bonita. Parece uma princesa brava. Isadora ficou momentaneamente sem reação. Fazia anos que não interagia com crianças. Como se responde a algo assim? Obrigada, disse finalmente, apertando gentilmente a mãozinha. Você também é muito bonita. Mesmo sem cabelo? Perguntou Cecília, tocando os fios ralos em sua cabeça. Especialmente sem cabelo, respondeu Isadora, com uma sinceridade que a surpreendeu. Mostra que você é corajosa. O sorriso de Cecília se ampliou, iluminando seu rostinho pálido. Por um breve momento, Isadora sentiu algo se descongelar dentro dela. Uma sensação que havia esquecido que era capaz de sentir. Vou ligar para o Dr. Haroldo, disse Tadeu, colocando Cecília cuidadosamente no sofá. Caio, pode pegar o antitérmico? Acho que ela está começando a ficar com febre de novo. Enquanto os dois homens se movimentavam pela casa, com a eficiência de quem estava acostumado a crises, Isadora permaneceu ao lado do sofá, sem saber exatamente o que fazer. Para sua surpresa, Cecília pegou sua mão. Você é chefe do meu pai? Isadora assentiu. Sou. Ele é muito inteligente. Faz mágica com computadores. Sei disso. Ele é um dos meus melhores funcionários. A admissão veio facilmente, sem o filtro habitual. Ele trabalha muito, continuou Cecília, seus olhos fixos em Isadora. Às vezes fica a noite toda acordado com o computador. Diz que é para pagar meus remédios. Isadora sentiu um aperto no peito. Seu pai se preocupa muito com você. E quem se preocupa com ele? Perguntou Cecília, com aquela sabedoria desconcertante que só as crianças e os muito sábios possuem. A pergunta ficou suspensa no ar. Isadora não tinha resposta para ela. Ou talvez tivesse, mas não estava pronta para admitir nem mesmo para si mesma. Tadeu voltou à sala, o telefone ainda na mão. O Dr. Haroldo quer nos ver agora. Disse para irmos direto para o hospital. O medo em sua voz era palpável. Isadora se levantou imediatamente. Eu levo vocês. Não precisa, não é uma oferta, Botelho. É uma decisão. Meu carro está lá embaixo. Vamos economizar tempo no trânsito. Ela já estava pegando sua bolsa. Caio e Tadeu trocaram olhares surpresos, mas não havia tempo para discussões. Em minutos, estavam todos no elevador. Tadeu carregando Cecília enrolada em um cobertor, Caio com uma mochila de emergência que mantinham sempre pronta, e Isadora liderando o caminho com a determinação de uma general em batalha. Enquanto dirigia pelas ruas de Florianópolis em direção ao Hospital Ilha Norte, Isadora ocasionalmente olhava pelo retrovisor. No banco traseiro, Cecília estava deitada com a cabeça no colo do pai, que acariciava seus cabelos ralos e sussurrava palavras de conforto. A cena provocava nela uma emoção que não conseguia nomear. Uma mistura de admiração, empatia e uma dor profunda e pessoal. O que estava acontecendo com ela? Por que se importava tanto com esse funcionário e sua filha? Era apenas culpa por tê-lo quase demitido? Ou algo mais profundo, mais perturbador? Um reconhecimento de que, apesar de todos os seus esforços para se isolar emocionalmente, ainda havia algo humano dentro dela. Vire à direita na próxima saída, indicou Tadeu. A entrada da emergência é por ali. Isadora assentiu, acelerando o Porsche. Naquele momento, ela não era a CEO da Neuron Technologies, não era a Dama de Ferro. Era apenas uma mulher tentando ajudar uma criança doente a chegar ao hospital o mais rápido possível. E, estranhamente, isso a fazia sentir mais viva do que qualquer negociação multimilionária que já havia fechado. O Dr. Haroldo Andrade era um homem de estatura média, cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos redondos. Em seus 30 anos de carreira como oncologista pediátrico, havia aprendido a equilibrar empatia e objetividade, uma habilidade crucial quando se lida diariamente com o sofrimento de crianças e suas famílias. Quando a pequena comitiva entrou na sala de emergência, ele já os aguardava.
Seu olhar profissional rapidamente avaliou o estado de Cecília. Vamos levá-la para observação, disse, fazendo sinal para uma enfermeira. Tadeu, pode vir comigo? Precisamos conversar sobre os resultados dos exames. Tadeu olhou para Caio e Isadora momentaneamente dividido. Caio fez um gesto para que seguisse o médico. Vá, eu fico com ela. Para surpresa de todos, Cecília segurou a mão de Isadora. Ela também pode ficar comigo? Perguntou com aquela voz pequenininha que parecia ainda mais frágil na vastidão do hospital. Isadora congelou, sem saber como responder. Seu instinto era recuar, inventar uma desculpa, retornar à segurança de seu escritório, onde as emoções eram controladas e os problemas tinham soluções lógicas. Mas algo nos olhos de Cecília, uma confiança inexplicável, uma conexão que não fazia sentido, a impediu de fugir. Se você quiser, respondeu, surpreendendo a si mesma. Tadeu lançou a Isadora um olhar que misturava gratidão e confusão, antes de seguir o Dr. Haroldo para uma sala adjacente. Enquanto isso, a enfermeira conduziu Cecília, Caio e Isadora para uma sala de observação. Você já esteve em um hospital antes? Perguntou Cecília enquanto a enfermeira a ajudava a deitar-se em uma cama alta demais para seu corpinho pequeno. Já, respondeu Isadora, mantendo-se alguns passos afastada, como se temesse se aproximar demais. Você estava doente também? Isadora hesitou. Não exatamente. Alguém que você amava estava doente? A precisão da pergunta a atingiu como um golpe físico. Como uma criança de 6 anos conseguia ver através das camadas de proteção que ela havia construído ao longo de anos. Algo assim, respondeu evasivamente. Caio, percebendo o desconforto de Isadora, interveio. Ceci, que tal mostrarmos a Isadora como você é boa em desenhar? Acho que tenho alguns lápis de cor na mochila. A distração funcionou. Logo Cecília estava entretida com um bloquinho de desenho, sua língua aparecendo no canto da boca em concentração, enquanto criava formas coloridas no papel. Desculpe por isso, murmurou Caio para Isadora. Ela sempre foi curiosa demais. Não tem problema, respondeu Isadora, observando a menina desenhar. Ela é especial. É o que todos dizem. Tem uma luz própria, sabe? Mesmo nos piores dias. Caio olhou para Isadora com curiosidade. Você tem filhos? A pergunta, embora simples, a atingiu como uma adaga. 5 anos evitando esse tipo de conversa, desviando de fotos de família em mesas de colegas, ignorando convites para festas infantis. Não, respondeu secamente, de uma forma que desencorajava mais perguntas. Na sala ao lado, Tadeu encarava o Dr. Haroldo com uma mistura de medo e esperança. O médico havia sido uma presença constante em suas vidas desde o diagnóstico inicial de Cecília, há quase 2 anos. Mais que um médico, tornara-se um aliado, um conselheiro, alguém que chorava com eles nas recaídas e celebrava cada pequena vitória contra a doença. Os últimos exames mostram uma progressão inesperada, disse o médico, apontando para uma série de imagens em seu computador. A quimioterapia convencional não está mais sendo tão efetiva quanto gostaríamos. Tadeu sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significa? Significa que precisamos considerar opções mais agressivas. Há um protocolo experimental que está mostrando resultados promissores em casos como o de Cecília. Experimental quanto? Está na fase final de testes clínicos. Os resultados preliminares são encorajadores. 68% dos pacientes mostraram remissão significativa. E os outros 32%? O médico hesitou. Tadeu, você sabe que não existem garantias neste campo. O que posso dizer é que, sem uma mudança no tratamento, a leucemia vai continuar progredindo. Tadeu fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. Quais são os custos? É aí que temos um problema. O protocolo não está coberto pelo plano de saúde ainda, por ser experimental. Estamos falando de aproximadamente R$300 mil para o ciclo completo de tratamento. 300 mil, repetiu Tadeu sentindo-se tonto. Era mais que seu salário anual, mais que todas as suas economias. Em quanto tempo precisaríamos desse valor? O ideal seria começar em 2 semanas, após prepararmos Cecília com medicação prévia.
Sei que é um valor absurdo, Tadeu. Podemos tentar acionar a justiça, mas você sabe como esses processos são demorados. Tadeu assentiu mecanicamente. Conhecia bem aquela batalha. Já havia entrado com processos para conseguir medicamentos anteriores. E embora tivesse vencido eventualmente, o tempo era um luxo que Cecília não tinha. Vou conseguir o dinheiro, disse com uma determinação que não sentia realmente. De alguma forma. Na sala de observação, Cecília havia terminado seu desenho e o estendia orgulhosamente para Isadora. É para você, disse, com um sorriso que iluminava todo o seu rostinho. Isadora pegou o papel, sem saber exatamente como reagir. O desenho mostrava 3 figuras, uma alta com cabelos pretos, claramente ela mesma, uma menor com o que parecia ser um jaleco, provavelmente o médico, e uma menina entre eles, com um grande sorriso e sem cabelo. Somos nós no hospital, explicou Cecília. Você está me ajudando a ficar boa. Algo se quebrou dentro de Isadora. Uma rachadura em uma barragem construída com anos de determinação para não sentir, para não se importar, para não se envolver. Por um momento, viu-se refletida naquela criança. A mesma vulnerabilidade, a mesma luta por sobrevivência, mas com uma diferença crucial. Cecília ainda mantinha a esperança viva em seus olhos. É um desenho lindo, conseguiu dizer, sua voz mais suave do que Caio jamais havia imaginado ser possível. Obrigada. Naquele momento, Tadeu retornou à sala. Seu rosto estava pálido, mas ele forçou um sorriso ao ver a filha. Ei, princesa, como está se sentindo? Melhor. Fiz um desenho para a Isadora. Ela gostou. Tadeu olhou brevemente para sua chefe, surpreso ao ver o desenho em suas mãos e a expressão quase vulnerável em seu rosto, algo que jamais imaginara ver. O doutor... Haroldo disse que você vai ficar em observação por algumas horas, explicou ele, sentando-se na beirada da cama. Só para ter certeza de que está tudo bem. Posso ficar com ela, ofereceu Caio. Sei que você tem aquela apresentação para terminar. Tadeu hesitou, dividido entre o dever profissional e o pessoal. A revelação sobre o novo tratamento e seu custo astronômico tornavam ainda mais crucial que mantivesse seu emprego. Por outro lado, como deixar Cecília agora? Volte para o escritório, Botelho, disse Isadora, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Termine a apresentação. Eu posso ficar aqui por mais algum tempo. Tadeu a encarou atônito. Você ficaria com Cecília? Não é nenhum sacrifício. Posso trabalhar remotamente daqui. E, aparentemente, ela levantou o desenho. Tenho uma nova amiga. O sorriso de Cecília seria capaz de iluminar o hospital inteiro. Tem certeza? Perguntou Tadeu, ainda incrédulo. Não me faça repetir a oferta, Botelho. Vá, termine o trabalho. Voltamos a nos encontrar no escritório mais tarde. Havia algo na expressão de Isadora que o fez não argumentar. Uma determinação, sim. Isso era comum nela. Mas também algo mais. Uma gentileza relutante. Um cuidado que ela parecia não saber expressar completamente. Obrigado, disse simplesmente, beijando a testa da filha antes de sair. No corredor, encontrou o Dr. Haroldo, que o puxou para o lado. Tadeu, esqueci de mencionar. Há um especialista em São Paulo interessado no caso de Cecília, Dr. Leonardo Fragoso, um dos pioneiros neste protocolo. Ele está disposto a avaliar o caso dela sem custos adicionais. Isso é ótimo! Quando podemos marcar? Ele estará em Florianópolis na próxima semana para um congresso. Poderia ver Cecília na quarta-feira. Tadeu sentiu um lampejo de esperança. Farei qualquer coisa para estar lá com ela. Excelente. Vou confirmar então. Enquanto Tadeu saía do hospital, sentia-se dividido entre o desespero pelo custo do tratamento e um estranho sentimento de conforto ao saber que, contra todas as probabilidades, Isadora Bittencourt, a temida CEO, estava sentada ao lado da cama de sua filha. De volta ao escritório, ele mergulhou no trabalho com renovada determinação. Agora tinha mais de 300 mil razões para garantir que o projeto Nexus fosse um sucesso. Enquanto revisava a apresentação para a reunião de segunda-feira, uma ideia começou a se formar em sua mente. O Banco Meridional havia mencionado possíveis projetos futuros se o Nexus entregasse os resultados prometidos. Talvez houvesse uma oportunidade ali.
No hospital, Isadora observava Cecília, que havia adormecido após tomar os medicamentos. A fragilidade da menina contrastava com sua resiliência espiritual, uma contradição que a fascinava e perturbava simultaneamente. Ela sempre foi assim, comentou Caio, notando seu olhar. Mesmo antes da doença, Mariana dizia que ela nasceu com alma velha. Mariana era minha cunhada, esposa do Tadeu. Ela... Caio hesitou. Sei que ela não está mais presente, disse Isadora cautelosamente. Caio assentiu. Acidente de carro 3 anos atrás. Tadeu estava dirigindo. Ele ficou com ferimentos leves, mas Mari... Sua voz falhou. Cecília tinha apenas 3 anos. Isadora sentiu uma onda de compaixão inundar seu peito. E menos de 1 ano depois, o diagnóstico de leucemia. Exato. Como se o universo não tivesse sido cruel o suficiente. Caio olhou para a sobrinha adormecida. Mas sabe o que é extraordinário? Eles seguem em frente. Tadeu nunca se permitiu desmoronar completamente porque sabia que Cecília precisava dele. E ela, mesmo tão pequena, parece entender que precisa ser forte por ele também. Isadora pensou em todas as vezes que havia considerado Tadeu fraco por pedir dispensas ou chegar alguns minutos atrasado, como estivera enganada. A força que aquele homem demonstrava diariamente, levantando-se cada manhã lutando por sua filha, mantendo a dignidade mesmo sob pressão, era incomparavelmente maior que qualquer resistência que ela própria já havia demonstrado. Seu irmão é um homem notável, disse finalmente. Caio a observou com curiosidade. Sabe, quando Tadeu falava sobre você, eu imaginava uma espécie de vilã corporativa sem coração. Não alguém que ficaria sentada em um hospital segurando o desenho de uma criança. Talvez eu seja ambas, respondeu Isadora, com uma honestidade que a surpreendeu. Ou talvez nem eu mesma saiba quem sou mais. Seu telefone vibrou com uma notificação. Era Mauro Peixoto. Isadora, onde você está? O conselho está perguntando por você para a reunião das 15 horas. Ela olhou para o relógio. Havia perdido a noção do tempo completamente. Surgiu uma emergência pessoal, respondeu. Conduza a reunião sem mim. Confio no seu julgamento. Após enviar a mensagem, percebeu o que acabara de fazer. Algo impensável apenas 1 dia atrás. Ela, que nunca perdia reuniões, que exigia pontualidade absoluta, acabara de delegar uma reunião de conselho para ficar ao lado da filha de um funcionário. O que estava acontecendo com ela? Caio ofereceu-lhe um café, que ela aceitou gratamente. Enquanto bebericava a bebida medíocre do hospital, seu olhar alternava entre Cecília adormecida e o desenho em suas mãos. Havia algo profundamente simbólico naquela imagem, como se através dos olhos inocentes de uma criança, Isadora pudesse vislumbrar uma versão de si mesma que havia esquecido que existia. Quando Cecília acordou, 1 hora depois, seu rosto estava menos pálido e seu sorriso mais forte. Você ainda está aqui, disse, olhando para Isadora com uma mistura de surpresa e alegria. Prometi que ficaria, não foi? Muitos adultos prometem coisas e depois não cumprem, respondeu Cecília com uma sabedoria que não combinava com sua idade. Papai diz que promessas são sagradas. Seu pai é um homem sábio. Cecília assentiu solenemente. Ele é o melhor pai do mundo. Trabalha muito para comprar meus remédios. Às vezes fica triste, mas tenta não mostrar para mim. Isadora sentiu um nó na garganta. E você? Fica triste também? Às vezes, principalmente quando o cabelo cai. Mas aí lembro que cabelo cresce de novo, e tem crianças que perdem coisas que não crescem de novo. A profundidade daquela observação deixou Isadora momentaneamente sem palavras. Como era possível que alguém tão jovem, enfrentando tamanhas adversidades, conseguisse manter tal perspectiva? Você é muito corajosa, Cecília. Não sou não, respondeu a menina surpreendendo-a. Só tenho medo de coisas diferentes. De que você tem medo? De papai ficar sozinho se eu não melhorar. O mundo de Isadora parou por um instante. A honestidade brutal daquela confissão, o maior medo de uma criança de 6 anos, não ser sua própria saúde, mas o bem-estar do pai, despertou nela uma emoção que não sentia há anos. Uma mistura de compaixão, admiração
e uma determinação feroz de fazer algo, qualquer coisa para ajudar. Naquele momento, o Dr. Haroldo entrou no quarto, acompanhado por uma enfermeira. "Como está a nossa paciente favorita?" perguntou ele com um sorriso caloroso. "Melhor", respondeu Cecília. "Posso ir para casa?" "Ainda não, mocinha. Precisamos fazer mais alguns exames primeiro." Enquanto o médico examinava Cecília, Isadora recebeu uma ligação de Débora, sua secretária. "Isadora, o Victor Mendes do Meridional está insistindo em falar com você. Parece urgente." "Passe para mim", respondeu, afastando-se um pouco. A conversa com Victor foi breve, mas intensa. O banco havia decidido adiantar ainda mais a reunião para a sexta-feira, dali a 2 dias. Isadora concordou, embora soubesse que isso significaria uma maratona de preparação para toda a equipe. Ao desligar, encontrou o Dr. Haroldo saindo do quarto de Cecília. "Doutora?" Ele hesitou, estendendo a mão. "Isadora Bittencourt." Ela se apresentou. "Sou amiga da família." O médico assentiu, embora seu olhar curioso sugerisse que percebera mais do que ela revelara. "Bem, Isadora, Cecília está estável agora. A crise foi provavelmente uma reação ao novo coquetel de medicamentos. Vamos mantê-la em observação até amanhã, por precaução." "Entendo." "Doutor, posso fazer uma pergunta? Qual é o prognóstico dela?" O médico a estudou por um momento, avaliando quanto deveria compartilhar. "Falei com Tadeu hoje sobre um novo protocolo de tratamento", disse finalmente. "É experimental, mas promissor. O problema é que não está coberto pelo plano de saúde." "Quanto custa?" A pergunta saiu antes que pudesse contê-la. R$300 mil aproximadamente. Isadora absorveu o número sem demonstrar reação. Para alguém com sua fortuna pessoal, não era uma quantia extraordinária, mas ela sabia que para Tadeu significava um montante quase impossível. "Existe alguma outra opção?" "Existem sempre opções, Isadora. A questão é quanto tempo elas nos dão." O médico suspirou. "Cecília é uma lutadora incrível. Já superou prognósticos antes. Mas a doença está se tornando mais resistente e precisamos de armas mais potentes para combatê-la." Isadora assentiu, sua mente já calculando possibilidades. "Obrigada pela informação, doutor." Quando retornou ao quarto, encontrou Cecília colorindo outro desenho, enquanto Caio falava ao telefone em voz baixa. "Desenhando mais?" perguntou, sentando-se ao lado da cama. "Sim, estou fazendo um para o papai, para ele não ficar preocupado." Isadora observou a menina trabalhar, suas mãozinhas pálidas movendo o lápis com determinação, apesar da óbvia fadiga. Havia algo nela que despertava um instinto protetor que Isadora julgava ter perdido completamente, ou talvez nunca tivesse tido a oportunidade de desenvolver. "Isadora", chamou Cecília, olhando-a com seriedade. "Você vai ajudar meu pai com o trabalho, não vai?" "Ele está sempre muito cansado." A pergunta a pegou desprevenida. "Vou fazer o que puder", respondeu, incerta de como explicar a dinâmica profissional a uma criança. "Obrigada. Ele precisa de amigos. Tem poucos." Caio, que havia terminado sua ligação, se aproximou. "Era Tadeu, ele está terminando a apresentação e virá para cá em seguida. Mandou agradecer por tudo que você está fazendo." Isadora se levantou abruptamente. "Preciso voltar ao escritório. Diga a Tadeu que a reunião com o Meridional foi adiantada para sexta-feira. Estarei em contato." Ela se virou para Cecília, sem saber exatamente como se despedir. A menina resolveu o problema estendendo os braços para um abraço. Isadora hesitou apenas por um segundo antes de se inclinar e abraçar gentilmente o pequeno corpo frágil. "Obrigada pelo desenho", murmurou. "Guardarei com carinho." Enquanto caminhava pelo corredor do hospital em direção ao estacionamento, Isadora tentava compreender a tempestade de emoções que se agitava dentro dela. Em menos de 24 horas, sua visão de mundo meticulosamente organizada havia sido virada de cabeça para baixo. E o mais perturbador não era o quanto a situação de Tadeu e Cecília a comovia. Era o quanto esse sentimento parecia natural, como se uma parte dela que estivera adormecida por muito tempo finalmente despertasse. No carro, olhou novamente para o desenho que Cecília lhe dera. 3 figuras unidas em um hospital.
uma versão simplificada, infantil, de uma realidade complexa demais para ser articulada em palavras. Cuidadosamente, dobrou o papel e o guardou em sua bolsa. Antes de ligar o motor, tomou uma decisão. R$ 300.000. Uma quantia que não mudaria sua vida financeira, mas que poderia literalmente salvar a de Cecília. O problema seria como fazer isso sem ferir o orgulho de Tadeu, um homem que claramente valorizava sua independência e dignidade tanto quanto a vida de sua filha. Enquanto dirigia de volta a Neuron Technologies, um plano começava a se formar em sua mente. Não seria simples, não seria fácil. Mas Isadora Bittencourt não havia chegado ao topo do mundo corporativo temendo desafios, e este, ela percebia agora, era o mais importante de todos. A sala de reuniões principal da Neuron Technologies fervilhava de energia nervosa naquela sexta-feira de manhã. A equipe havia trabalhado incansavelmente nos últimos 2 dias para preparar tudo para a reunião com o Banco Meridional. Isadora, vestida em um elegante terno preto Chanel, revisava pela última vez os slides da apresentação, enquanto o restante da equipe ajustava detalhes e conferia equipamentos. Tadeu entrou na sala 5 minutos antes do horário marcado. Embora estivesse impecavelmente vestido, os sinais de exaustão eram evidentes, olheiras profundas, uma palidez incomum, o olhar levemente desfocado de quem dormiu poucas horas. Botelho, chamou Isadora, fazendo sinal para que se aproximasse. Tudo pronto? Sim, respondeu ele, entregando-lhe um pendrive. Fiz algumas alterações de última hora na demonstração do sistema. Acho que vai impressionar o Victor. Você está bem? A pergunta saiu mais suave do que ela pretendia, atraindo olhares curiosos dos outros funcionários presentes, pouco acostumados a ver a CEO demonstrar preocupação. Estou. Cecília teve alta ontem à noite. Está em casa com Caio. Isadora assentiu. Ótimo. Precisamos de você 100% focado hoje. O Meridional pode significar um contrato adicional de 8 milhões, se tudo correr bem. O comentário era típico da Isadora que todos conheciam, pragmática, focada em resultados. Mas havia algo diferente em seu tom, uma suavidade quase imperceptível que não escapou à percepção de Tadeu. Farei o meu melhor, garantiu ele. A reunião começou pontualmente às 10 horas. Victor Mendes, diretor de tecnologia do Banco Meridional, entrou acompanhado de sua equipe. 4 executivos com expressões sérias e pastas idênticas. Isadora os recebeu com sua habitual eficiência cordial, conduzindo-os aos lugares designados na mesa de reuniões. Senhores, antes de começarmos, gostaria de apresentar formalmente Tadeu Botelho, nosso analista sênior e principal arquiteto do projeto Nexus, disse ela, indicando Tadeu. Ele liderará a demonstração técnica hoje. Victor, um homem corpulento na casa dos 50 anos, com um bigode bem aparado e olhos perspicazes, assentiu para Tadeu. O homem por trás do algoritmo que vai revolucionar nosso sistema de segurança. Estamos ansiosos para ver o que você tem para nos mostrar, Botelho. A apresentação transcorreu excepcionalmente bem. Tadeu, normalmente reservado em reuniões grandes, assumiu o comando com uma confiança que surpreendeu até mesmo Isadora. Ele explicava conceitos complexos com clareza, respondia perguntas difíceis com precisão e até mesmo fazia piadas ocasionais que arrancavam risadas da equipe do banco. Em dado momento, durante a demonstração do sistema, um dos executivos do Meridional fez uma pergunta particularmente desafiadora sobre possíveis vulnerabilidades. Antes que Tadeu pudesse responder, Isadora interveio. Excelente pergunta. Na verdade, foi Tadeu quem insistiu em implementar 3 camadas adicionais de segurança justamente para prevenir esse cenário. Talvez ele possa explicar melhor a abordagem. O olhar surpreso que Tadeu lançou a Isadora foi imperceptível para os demais, mas revelador para ela. Sim, ele havia implementado essas camadas de segurança, mas nunca esperara que ela soubesse disso, muito menos que o creditasse publicamente. Era a primeira vez em 3 anos que Isadora Bittencourt, conhecida por assumir crédito por tudo, deliberadamente destacava o trabalho de um subordinado. A reunião se estendeu por 3 horas, terminando com Victor visivelmente impressionado.
Devo dizer, Isadora, que vocês superaram nossas expectativas, comentou ele, enquanto a equipe do banco recolhia seus materiais. Especialmente considerando as dificuldades iniciais com a integração. A Neuron se orgulha de entregar além do prometido, respondeu ela. E grande parte desse sucesso se deve ao Botelho e sua equipe. Novamente, aquele reconhecimento inesperado. Tadeu tentou manter a expressão neutra, mas seu desconforto era evidente. Não estava acostumado a elogios públicos, especialmente vindo dela. Enquanto os executivos do banco saíam da sala, Victor fez sinal para que Isadora o acompanhasse até a porta. Tenho uma proposta para vocês, disse ele em voz baixa. Estamos planejando modernizar todo o sistema de segurança das nossas agências no Sul. Um projeto significativamente maior que o Nexus. Gostaria que você e Botelho viessem a Porto Alegre na próxima semana para uma reunião preliminar. Isadora sentiu um lampejo de triunfo. Era exatamente a oportunidade que estavam esperando. Será um prazer, Victor. Quando exatamente? Quarta-feira. Podemos enviar o jato do banco para buscá-los. O sorriso de Isadora vacilou por um segundo. Quarta-feira, o dia da consulta de Cecília com o especialista de São Paulo. Ela sabia o quanto esse encontro era importante para Tadeu. Vou verificar nossa agenda e confirmo ainda hoje, respondeu diplomaticamente. Após a saída dos visitantes, a sala de reuniões se esvaziou rapidamente. Os funcionários, aliviados pelo sucesso da apresentação, apressaram-se para voltar às suas mesas ou sair para um almoço tardio. Logo, apenas Isadora e Tadeu permaneceram no ambiente. Você esteve excepcional hoje, disse ela, organizando suas anotações. Victor ficou impressionado. Obrigado. Você também. Por mencionar minhas contribuições. Isadora o encarou, uma expressão indecifrável em seu rosto. Apenas dei crédito a quem merecia, Botelho. Não é nada extraordinário. Para a maioria das pessoas não seria, mas para Isadora Bittencourt, ele deixou a frase inacabada, um pequeno sorriso nos lábios. Ela ignorou o comentário, embora internamente reconhecesse sua precisão. Victor quer nos ver em Porto Alegre na próxima quarta-feira. Um novo projeto, significativamente maior que o Nexus. A expressão de Tadeu se fechou imediatamente. Quarta. Impossível. É o dia da consulta de Cecília com o Dr. Fragoso, o especialista de São Paulo. É uma oportunidade única, não posso faltar. Eu sei, disse Isadora calmamente. Por isso não confirmei ainda. Tadeu a encarou surpreso. A antiga Isadora teria simplesmente ordenado que ele remarcasse a consulta da filha ou enviaria outro funcionário em seu lugar. Estou pensando em uma alternativa, continuou ela. Podemos ir a Porto Alegre na quinta-feira. Usarei minha influência pessoal com Victor para justificar a mudança. A oferta o deixou momentaneamente sem palavras. Você faria isso? Já estou fazendo, respondeu ela, pegando o celular para enviar uma mensagem. O Nexus é seu projeto, Botelho. Ninguém pode apresentá-lo melhor que você. Era uma justificativa perfeitamente lógica e profissional. Nada que sugerisse consideração pessoal ou empatia. Exatamente o tipo de explicação que preservava a reputação de Isadora como a implacável CEO focada exclusivamente em resultados. Tadeu, porém, não estava convencido. Nos últimos dias, havia testemunhado mudanças sutis no comportamento dela. O tempo passado com Cecília no hospital, a oferta de carona e agora, essa disposição em ajustar uma reunião importante para acomodar suas necessidades pessoais. Obrigado, disse simplesmente, sabendo que qualquer menção mais direta à sua gentileza provavelmente seria recebida com negação. Isadora apenas assentiu, voltando sua atenção para o telefone. Pode ir agora. Tenho certeza que quer verificar como Cecília está. Tadeu hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas acabou apenas agradecendo novamente antes de sair. Sozinha na sala de reuniões, Isadora finalmente permitiu que sua máscara de controle deslizasse um pouco. Com um suspiro cansado, massageou as têmporas, sentindo o início de uma enxaqueca, resultado de 2 noites mal dormidas. Não era apenas o estresse da reunião com o meridional que a mantivera acordada. Era o turbilhão de pensamentos e sentimentos inesperados que haviam irrompido em sua vida meticulosamente organizada desde o encontro com Cecília. Seu telefone vibrou com uma notificação.
Era Mauro Peixoto, perguntando sobre o resultado da reunião. Isadora hesitou antes de responder, lembrando-se de algo que notara durante a apresentação. O modo como Mauro observava Tadeu com um interesse que parecia ir além do profissional. Reunião excelente. Botelho superou as expectativas. Possível novo projeto em discussão. Detalhes na segunda, respondeu sucintamente. Em seu escritório, Mauro leu a mensagem com uma expressão sombria. O sucesso de Tadeu não estava em seus planos. Como diretor financeiro, havia passado os últimos meses construindo discretamente um caso contra o analista. Pequenos atrasos documentados, despesas questionáveis, ausências no trabalho. Tudo parte de uma estratégia para eventualmente removê-lo e assumir o controle do projeto Nexus. A proposta de Porto Alegre complicava seus planos. Precisaria agir mais rapidamente. Com um sorriso calculista, abriu seu laptop e começou a analisar os registros financeiros recentes da empresa. Foi quando notou algo estranho. Uma transferência substancial da conta corporativa para uma fundação médica, aprovada pessoalmente por Isadora 2 dias antes. R$300 mil. Uma quantia significativa, mesmo para a Neuron. Intrigado, Mauro começou a investigar a tal fundação. Minutos depois, seus olhos se arregalaram com a descoberta. Tratava-se de uma instituição especializada no financiamento de tratamentos experimentais para leucemia infantil. Muito interessante, Isadora, murmurou para si mesmo. Muito interessante mesmo. Enquanto isso, Tadeu chegava em casa, onde encontrou Caio e Cecília assistindo a um desenho animado na televisão. Ao vê-lo, a menina abriu um sorriso radiante. Pai, o tio Caio me levou no parque hoje. Consegui andar no balanço sozinha. Tadeu a abraçou apertado, sentindo o familiar nó na garganta que sempre o acometia quando percebia como pequenas conquistas, andar no balanço, comer uma refeição completa, passar um dia sem medicação intravenosa, tornavam-se eventos extraordinários no mundo de uma criança com leucemia. Que maravilha, princesa! E como está se sentindo? Muito melhor. O Dr. Haroldo ligou mais cedo, informou Caio. Disse que os últimos exames estão estáveis. E confirmou a consulta com o especialista para quarta-feira. Tadeu assentiu, sentando-se ao lado da filha. Ótimo. Estarei lá, sem falta. Aquela moça bonita vai também? Perguntou Cecília inesperadamente. Que moça bonita! Tadeu tentou disfarçar sua surpresa. A Isadora, sua chefe. Ela prometeu me visitar de novo. Tadeu e Caio trocaram olhares significativos. Ela prometeu isso, Ceci? Perguntou Caio ceticamente. Sim, quando estava indo embora do hospital. Disse que viria me ver novamente. Bem, Tadeu escolheu as palavras com cuidado. Isadora é uma pessoa muito ocupada. Tenho certeza que ela queria dizer que tentaria visitar quando pudesse. Ela vai vir, afirmou Cecília com a convicção absoluta das crianças. Ela tem cara de quem cumpre promessas. Tadeu sorriu, incapaz de contradizer a filha. Quem sabe? Nos últimos dias, Isadora Bittencourt havia demonstrado lados de sua personalidade que ele jamais imaginara existirem. Talvez ela realmente pretendesse visitar Cecília novamente. Ou talvez não. De qualquer forma, havia assuntos mais urgentes para preocupá-lo, como conseguir R$300 mil para o tratamento experimental. Após o jantar, e depois de colocar Cecília na cama, Tadeu sentou-se à mesa da cozinha com Caio, ambos debruçados sobre papéis e calculadoras. Se vendermos o carro, propôs Caio, conseguimos uns 30 mil. Tenho 15 mil economizados para a pós-graduação, que posso adiar. Isso nos dá 45 mil. Tenho 60 mil na poupança para emergências, acrescentou Tadeu. Posso fazer um empréstimo consignado pelo banco, talvez mais uns 80 mil, considerando meu salário. Ainda faltariam 115 mil. Ambos suspiraram, encarando a realidade desanimadora dos números. Vou falar com o Dr. Haroldo, disse Tadeu finalmente. Ver se existe algum programa de assistência ou se podemos parcelar o tratamento de alguma forma. E se entrarmos com um processo judicial? Obrigar o plano de saúde a cobrir? Você sabe quanto tempo isso levaria, meses, talvez anos. Cecília não tem esse tempo.
Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Vamos conseguir, mano, disse Caio, apertando o ombro de Tadeu. De alguma forma vamos conseguir. Tadeu assentiu, embora sem real convicção. Naquele momento, seu telefone vibrou com uma notificação. Era um e-mail do Hospital Ilha Norte com o assunto: confirmação de procedimento. Cecília Rezende Botelho. Confuso, ele abriu a mensagem. Prezado Sr. Botelho, confirmamos que o procedimento experimental para tratamento de leucemia linfoblástica aguda foi aprovado para sua filha, Cecília Rezende Botelho. Os custos serão integralmente cobertos pela Fundação Novo Amanhecer, através do Programa de Assistência a Tratamentos Experimentais Pediátricos. Por favor, compareça ao consultório do Dr. Haroldo Andrade na segunda-feira, 9 horas, para a assinatura dos documentos necessários e orientações sobre o protocolo de tratamento. Atenciosamente, Departamento Financeiro, Hospital Ilha Norte. Tadeu leu a mensagem 3 vezes, incapaz de acreditar no que via. Caio, chamou a voz trêmula. Olha isso. Caio leu rapidamente, seus olhos se arregalando progressivamente. Meu Deus, isso é real? Quem é essa fundação? Nunca ouvi falar. Eu também não, respondeu Tadeu, já digitando o nome no Google. Os resultados da pesquisa mostraram uma fundação aparentemente legítima, sediada em São Paulo, especializada em financiar tratamentos experimentais para crianças com câncer. Havia pouca informação sobre seus fundadores ou fontes de financiamento, apenas menções a doadores anônimos comprometidos com o avanço da medicina pediátrica. Isso parece suspeitamente conveniente, comentou Caio, ainda olhando para a tela do celular. Você acha que é algum tipo de golpe? Não sei, mas vou ligar para o hospital agora mesmo para confirmar. Após 15 minutos ao telefone, Caio desligou com uma expressão atônita. É legítimo. Falei com a supervisora do departamento financeiro. A fundação realmente existe e realmente transferiu R$300 mil para cobrir o tratamento de Cecília. Ela disse que acontece ocasionalmente. Fundações que adotam casos específicos após revisão médica. Tadeu deixou-se cair na cadeira, um misto de alívio e desconfiança tomando conta dele. Era a resposta para suas orações. Literalmente um milagre financeiro caído do céu. Mas anos de luta haviam-lhe ensinado a desconfiar de soluções fáceis demais. Quem faria isso por nós? Quem sequer sabia que precisávamos desse dinheiro específico? A resposta veio simultaneamente a ambos os irmãos. Não, disse Caio balançando a cabeça. Não pode ser ela. Quem mais saberia exatamente quanto precisamos e teria os meios para fazer isso acontecer tão rapidamente? Mas por quê? Ela mal te conhece. E Cecília? Bem, ela passou apenas algumas horas com Cecília. Tadeu pensou na forma como Isadora olhara para sua filha no hospital. Aquela expressão complexa, quase vulnerável, tão diferente da máscara impassível que ela normalmente exibia. Não sei por quê, admitiu finalmente. Mas tenho quase certeza que foi ela. Em seu apartamento na Praia Brava, Isadora estava na varanda, observando as luzes da cidade enquanto tomava um gole de vinho tinto. Seu laptop estava aberto ao lado, mostrando a confirmação da transferência bancária para a Fundação Novo Amanhecer, uma organização legítima com a qual ela já havia trabalhado antes, através de doações anônimas ocasionais. R$300 mil. Uma quantia que não afetaria significativamente sua fortuna pessoal, mas que potencialmente salvaria a vida de uma criança. Uma criança que, inexplicavelmente, havia tocado algo dentro dela que Isadora julgava estar permanentemente congelado. O que estou fazendo? Murmurou para si mesma, contemplando a cidade abaixo. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, misturando o profissional com o pessoal, quebrando suas próprias regras rígidas sobre distanciamento emocional. Se descobrissem, poderia ser interpretado como favorecimento a um funcionário, criar precedentes complicados, talvez até gerar problemas com o conselho administrativo. E mesmo assim, quando pensava no rostinho de Cecília, em seu sorriso corajoso e seus olhos sábios demais para sua idade, não conseguia se arrepender.
Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Hesitou antes de atender. Isadora Bittencourt. Oi, é a Cecília. Do hospital. A voz infantil do outro lado da linha a pegou completamente desprevenida. Cecília, como você conseguiu meu número? Uma risadinha. Tio Caio tem o número do trabalho do papai e lá tem o seu número. Ele não sabe que eu tô ligando. É segredo. Isadora não conseguiu conter um sorriso. Entendo. E por que esse segredo? Queria te convidar para um sorvete amanhã. É sábado e tio Caio disse que posso tomar sorvete no fim de semana se eu comer toda a sopa no almoço. A espontaneidade do convite a desarmou completamente. Sorvete? Sim, na sorveteria perto da minha casa. Eles têm sabor de pistache, que é verde e parece alienígena. Isadora hesitou. Uma coisa era fazer uma doação anônima ou ajustar uma reunião para acomodar as necessidades de Tadeu. Outra completamente diferente era encontrar-se socialmente com ele e sua filha, em pleno sábado para tomar sorvete. Limites. Ela sempre fora meticulosa com limites. Cecília, não sei se é uma boa ideia. Seu pai... Por favor, interrompeu a menina, sua voz subitamente séria. Prometo que vou comer toda a sopa. Algo na simplicidade daquele pedido, a inocente negociação infantil, a esperança pura em sua voz, quebrou as últimas resistências de Isadora. Que horas? Perguntou finalmente. 3 horas na sorveteria Gelato Felice. É pertinho do prédio azul com janelas grandes. Sei onde fica, respondeu Isadora, surpreendendo-se com o conhecimento de uma sorveteria no bairro João Paulo, tão distante de seus circuitos habituais. Estarei lá. Promete? Prometo. Após desligar, Isadora ficou olhando para o telefone por um longo momento, atônita com o que acabara de fazer. Tinha acabado de prometer a uma criança de 6 anos que tomaria sorvete com ela e seu pai, um funcionário subordinado a ela, em pleno fim de semana. Que loucura era essa? E ainda assim, em algum lugar dentro de seu peito congelado, uma pequena chama de algo que se parecia inquietantemente com felicidade começava a crescer. A sorveteria Gelato Felice era um pequeno estabelecimento familiar no coração do bairro João Paulo. Com suas paredes coloridas, decoração retrô e mais de 40 sabores artesanais, era um ponto de encontro popular para famílias locais nos fins de semana. Naquele sábado ensolarado, as mesas externas estavam quase todas ocupadas por grupos animados. Casais apaixonados compartilhando taças, crianças com rostos lambuzados, idosos saboreando sorvetes com a mesma alegria infantil de seus netos. Em uma mesa no canto, Tadeu olhava nervosamente para o relógio. Eram 14h55, e Cecília mal conseguia conter sua excitação. Ela vai vir, pai? Ela prometeu, repetia a menina, ajeitando pela 10ª vez o pequeno laço vermelho que prendia o lenço em sua cabeça. Uma solução criativa para a perda de cabelo que Mariana havia ensinado antes de partir. Ceci, já conversamos sobre isso, respondeu Tadeu pacientemente. Isadora é uma pessoa muito ocupada. Ela provavelmente só estava sendo gentil quando você ligou. Mas ela prometeu, insistiu Cecília com a teimosia que só as crianças possuem. E você sempre diz que promessas são sagradas. Tadeu suspirou, incapaz de contra-argumentar com sua própria lógica. Quando Cecília contara sobre o telefonema na noite anterior, seu primeiro instinto foi ligar para Isadora e se desculpar pela intromissão da filha. Mas algo o impediu. Talvez o entusiasmo genuíno de Cecília, ou talvez a pequena possibilidade de que Isadora realmente aparecesse. Olha, é ela! Exclamou Cecília de repente, apontando para a rua. Tadeu virou-se e quase não reconheceu sua chefe. Acostumado a vê-la em ternos elegantes e saltos altos, a visão de Isadora Bittencourt em jeans escuros, uma blusa de seda azul petróleo e sapatilhas era surpreendentemente desconcertante. Seus cabelos, normalmente presos em um coque severo, caíam soltos sobre os ombros. Sem a armadura corporativa, ela parecia simultaneamente mais jovem e mais acessível. Quase uma pessoa comum. Quase. Porque mesmo vestida casualmente, Isadora emanava uma aura de elegância e autoridade que atraía olhares.
Ou talvez fossem apenas as pessoas reconhecendo a famosa CEO da Neuron Technologies, uma figura frequente na mídia empresarial local. Isadora! Aqui! Cecília agitava o braço animadamente, como se temesse que ela não os visse. Isadora avistou a mesa e se aproximou com passos decididos, embora Tadeu pudesse detectar uma leve hesitação em seu comportamento, como se ela também estivesse desconfortável com aquele contexto inusitado. Oi, Cecília, cumprimentou ela com um sorriso contido antes de se voltar para Tadeu. Botelho. Isadora, respondeu ele, levantando-se por reflexo. Isso é inesperado. Recebi um convite muito persuasivo, disse ela, indicando Cecília. Difícil recusar. Cecília sorria tão amplamente que seu rosto parecia iluminar-se. Você veio mesmo. Eu sabia. Pai, eu não disse? Disse sim, princesa. Tadeu fez um gesto indicando a cadeira vazia. Por favor, sente-se. Isadora acomodou-se, parecendo levemente deslocada em um ambiente tão distante do mundo corporativo. Uma adolescente com o uniforme da sorveteria aproximou-se da mesa entregando cardápios laminados. Já sabem o que vão querer? Perguntou ela, sorrindo especialmente para Cecília, que era claramente uma cliente regular. Quero pistache, anunciou a menina imediatamente. 2 bolas com calda de chocolate. A garçonete anotou e olhou para os adultos. Tadeu pediu um sundae de caramelo salgado, enquanto Isadora examinou o cardápio como se estivesse analisando um contrato complexo. Um sorvete de limão siciliano, disse finalmente. 1 bola apenas. Só uma? Cecília parecia genuinamente chocada. Não é suficiente. Cecília, advertiu Tadeu gentilmente, mas Isadora fez um gesto indicando que não se importava. Você tem razão, disse para a menina, voltando-se para a garçonete. 2 bolas, por favor. Cecília sorriu triunfante. Quando a garçonete se afastou, um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Tadeu e Isadora evitavam olhar diretamente um para o outro, como adolescentes em um primeiro encontro. Como está se sentindo hoje? Perguntou Isadora finalmente, dirigindo-se a Cecília. Muito melhor. Dr. Haroldo disse que posso voltar para a escola na terça-feira se continuar assim. Isso é ótimo, respondeu Isadora, genuinamente contente pela menina. Papai recebeu um e-mail do hospital ontem, continuou Cecília, ignorando o olhar de advertência de Tadeu. Alguma fundação vai pagar meu tratamento novo. Isadora manteve o rosto cuidadosamente neutro. Mesmo? Que sorte incrível! Não foi sorte, declarou Cecília com convicção. Foi um anjo. Tadeu observou atentamente a reação de Isadora, buscando qualquer sinal de confirmação de suas suspeitas sobre a identidade do anjo misterioso. O leve enrijecer de seus ombros foi quase imperceptível, mas suficiente para confirmar suas suspeitas. Cecília adora histórias de anjos, explicou ele, decidindo não confrontá-la diretamente, especialmente aqueles disfarçados de pessoas comuns. O olhar que Isadora lançou a Tadeu era uma mistura de alerta e súplica silenciosa. Ele assentiu discretamente, um pacto tácito selado entre eles. Ele não perguntaria diretamente. Ela não negaria explicitamente. A chegada dos sorvetes interrompeu o momento potencialmente constrangedor. Cecília mergulhou na sua taça com o entusiasmo puro das crianças, enquanto os adultos procediam com mais moderação. Isadora, perguntou Cecília entre colheradas, você tem filhos? A pergunta inocente atingiu Isadora como um soco no estômago. Tadeu percebeu imediatamente sua reação, a forma como sua mão apertou a colher com força demais. Cecília, não devemos fazer perguntas pessoais, interveio rapidamente. Mas você sempre diz que preciso conhecer melhor as pessoas, protestou a menina. Tudo bem, disse Isadora, recuperando a compostura. Não, Cecília, não tenho filhos. Por quê? Tadeu estava prestes a interromper novamente, mas Isadora o deteve com um olhar. Algumas pessoas escolhem não ter filhos, respondeu ela, optando pela explicação mais simples. Outras vezes a vida decide por nós. Havia algo na forma como ela disse aquilo, uma tristeza mal disfarçada, uma história não contada, que fez Tadeu sentir uma onda inesperada de empatia.
Pela primeira vez, ele se perguntou o que havia por trás da armadura impenetrável de Isadora Bittencourt. Que feridas ela escondia sob aquela fachada de eficiência implacável. É como a mamãe, refletiu Cecília, inconsciente do impacto de suas palavras. Ela não escolheu ir embora. A vida decidiu. Exatamente, concordou Isadora suavemente. Algo mudou na dinâmica entre os três após esse momento. A conversa fluiu mais naturalmente, variando de tópicos leves como filmes de animação favoritos. Isadora surpreendeu Tadeu ao revelar que assistia a todas as produções da Pixar. A observações sobre a cidade e seus habitantes. Cecília, com sua habilidade inata de derrubar barreiras, conseguiu fazer Isadora sorrir várias vezes. Sorrisos genuínos, não os ensaiados para negociações ou fotografias corporativas. Tadeu observava fascinado essa transformação, como se estivesse testemunhando o derreter gradual de uma camada de gelo. E como vai o projeto para o Banco Meridional? Perguntou Isadora em determinado momento, retornando brevemente ao território seguro do trabalho. Avançando bem. Estou otimizando o módulo de segurança conforme conversamos. Ótimo, Victor ficou realmente impressionado. O que é um módulo de segurança? Perguntou Cecília, lambendo calda de chocolate da colher. Para surpresa de Tadeu, Isadora se voltou para a menina e começou a explicar o conceito em termos simples e acessíveis, usando analogias com fechaduras e chaves. Cecília ouvia com atenção absoluta, fazendo perguntas surpreendentemente perspicazes para sua idade. Você seria uma ótima programadora, comentou Isadora ao final da explicação. Como meu pai, exclamou Cecília orgulhosamente. Melhor que seu pai, corrigiu Isadora com um sorriso discreto. Muito mais criativa. Ei, protestou Tadeu, fingindo-se ofendido, mas secretamente encantado com a interação entre as duas. Quando terminaram os sorvetes, Cecília pediu para ir ao banheiro. Tadeu fez menção de acompanhá-la, mas a proprietária da sorveteria, que conhecia bem a família, ofereceu-se para ir com ela, deixando os dois adultos sozinhos na mesa. Um silêncio carregado se instalou entre eles. Não mais o desconforto inicial, mas algo mais complexo, repleto de perguntas não formuladas e agradecimentos não expressos. Obrigado por vir, disse Tadeu finalmente. Significou muito para ela. Isadora assentiu, seus dedos brincando distraidamente com o guardanapo. Ela é extraordinária. Eu sei. Deve ser difícil, comentou ela, mantendo os olhos baixos. Criá-la sozinho, lidar com a doença. Tem dias que parecem impossíveis, admitiu Tadeu. Mas então ela sorri, ou faz uma pergunta que me deixa sem palavras, e tudo vale a pena. Isadora finalmente o encarou, seus olhos revelando uma vulnerabilidade que ele jamais havia visto nela. Sobre o e-mail do hospital, não precisamos falar sobre isso, interrompeu Tadeu gentilmente. A menos que você queira. Ela pareceu aliviada. Prefiro não comentar, mas espero que ajude. Vai ajudar, garantiu ele, resistindo ao impulso de alcançar a mão dela sobre a mesa. Mais do que você imagina. Os olhos de Isadora se desviaram para onde Cecília estava voltando do banheiro, saltitando ao lado da proprietária. Ela merece todas as chances. Sim, merece. Cecília retornou à mesa, trazendo consigo sua energia contagiante. Dona Lúcia disse que posso ter uma casquinha de baunilha de sobremesa. Tadeu ergueu as sobrancelhas para a proprietária, que deu de ombros com um sorriso indulgente. É no balcão, por conta da casa. Não podia recusar a essa princesinha. Posso, pai? Por favor. Tudo bem, mas só porque você comeu toda a sopa no almoço, como prometeu. Enquanto Cecília corria animadamente para o balcão, Tadeu notou Isadora checando discretamente o relógio. Precisa ir? Perguntou. Tenho uma videoconferência em 1 hora, confirmou ela, com investidores de Singapura. Num sábado? Ela deu de ombros. Fusos horários diferentes, e eu normalmente trabalho nos fins de semana mesmo. Tadeu assentiu, embora não pudesse evitar uma pontada de tristeza pela vida solitária que ela parecia levar. Obrigado novamente por vir. Foi inesperadamente agradável. Isadora hesitou antes de responder. Sim, foi. Ela fez menção de pegar a bolsa para encontrar a carteira, mas Tadeu a deteve. Por favor, é o mínimo que posso fazer.
Por um momento, pareceu que ela iria argumentar, o reflexo automático de quem está acostumada a controlar todas as situações. Mas então ela simplesmente assentiu. Obrigada. Isadora se levantou, ajeitando a bolsa no ombro. Cecília, que voltava com sua casquinha de baunilha, correu para abraçá-la, quase derrubando o sorvete no processo. Obrigada por vir, exclamou, seus braços envolvendo a cintura de Isadora. A CEO ficou momentaneamente paralisada, como se tivesse esquecido como responder a um abraço. Então, lentamente, colocou uma mão sobre a cabeça coberta de Cecília em um gesto quase maternal. Foi um prazer, respondeu sua voz mais suave do que Tadeu jamais havia escutado. Você vai voltar outro dia? Perguntou Cecília, olhando para cima com esperança pura em seus olhos. Tadeu estava prestes a intervir, explicar à filha que não devia pressionar Isadora quando a CEO respondeu: quem sabe, talvez quando você estiver se sentindo melhor com o novo tratamento. O sorriso de Cecília poderia iluminar toda Florianópolis. Promete? Isadora olhou para Tadeu como se buscasse permissão. Ele assentiu discretamente. Prometo tentar, respondeu ela diplomaticamente. Despedindo-se com um aceno final, Isadora caminhou para a saída da sorveteria. Tadeu a observou partir, notando como seus ombros pareciam mais relaxados, sua postura menos rígida do que o habitual. Apenas quando ela dobrou a esquina, perdendo-se na movimentação da rua, ele percebeu que estava sorrindo. Gostei dela, declarou Cecília, sentando-se novamente à mesa e atacando sua casquinha. Ela é diferente quando sorri. Sim, concordou Tadeu pensativamente. É mesmo. Na segunda-feira seguinte, a rotina na Neuron Technologies prosseguia normalmente. Reuniões, prazos, crises ocasionais, o fluxo constante do ambiente corporativo. Tadeu chegou pontualmente às 8 horas, como de costume, trazendo consigo a sensação estranha de estar vendo seu local de trabalho sob uma luz diferente. Nos corredores, as pessoas ainda abaixavam a voz e endireitavam a postura quando Isadora passava. O respeito misturado a temor ainda permeava as interações. Mas agora, Tadeu possuía um conhecimento que outros não tinham. Havia visto um lado diferente dela, algo genuíno e surpreendentemente humano. Às 9h30, recebeu uma mensagem de texto de Caio. Reunião com o Dr. Haroldo foi ótima. Documentos assinados. Tratamento começa semana que vem. Ele parecia chocado com a rapidez da aprovação. Tadeu sorriu, sentindo uma onda de alívio e gratidão. Seja quem fosse o anjo por trás da doação, havia literalmente mudado o futuro de Cecília. Seu telefone interno tocou, fazendo-o sobressaltar-se. Botelho na minha sala, agora. A voz de Isadora soava tensa, profissional, nada parecida com a mulher que tomara sorvete com eles no sábado. Quando entrou no escritório dela, encontrou-a em pé, próxima à janela, observando a cidade lá embaixo. Ela parecia ter retornado completamente à sua persona corporativa. Cabelo impecavelmente preso, terno cinza escuro perfeito, a máscara de eficiência fria novamente em seu lugar. Feche a porta, ordenou sem se virar. Tadeu obedeceu, uma sensação de apreensão crescendo em seu peito. Teria ela se arrependido de sua aproximação? Estaria prestes a estabelecer limites profissionais rígidos após o encontro de sábado? Quando finalmente se virou para encará-lo, seu rosto estava indecifrável. Precisamos conversar sobre a viagem a Porto Alegre. Sim. Victor confirmou para quinta-feira? Confirmou. Saímos cedo. Retornamos no mesmo dia. Tadeu assentiu, mantendo a expressão neutra. Perfeito. Estarei preparado. Isadora o observou por um longo momento, como se tentasse decidir algo importante. Então, abruptamente perguntou: como foi a consulta com o Dr. Haroldo hoje cedo? A pergunta o pegou desprevenido. Em 3 anos trabalhando para ela, jamais havia demonstrado interesse por detalhes de sua vida pessoal. Foi produtiva. O novo tratamento está confirmado para a próxima semana. Bom, ela hesitou como se lutasse com as próximas palavras. E Cecília, como está? Animada, ansiosa para voltar à escola amanhã. Ele sorriu levemente. Tem falado muito sobre você, na verdade. Um lampejo de algo, surpresa, emoção, cruzou rapidamente o rosto de Isadora, antes de ser substituído pela expressão profissional habitual.
Sobre a quarta-feira, continuou ela, mudando de assunto. Há consulta com o especialista de São Paulo. A que horas exatamente? 15 no Hospital Ilha Norte. Entendo. Isadora caminhou até sua mesa, verificando algo em sua agenda digital. Nosso voo para Porto Alegre na quinta sai às 7 O motorista da empresa passará para buscá-lo às 6 Não se atrase. Não me atrasarei, garantiu Tadeu. Depois, hesitante, acrescentou. Isadora, sobre sábado. Não precisamos falar sobre isso, interrompeu ela rapidamente. Foi apenas um sorvete. Mas não havia sido apenas um sorvete, e ambos sabiam disso. Havia sido um passo além das barreiras cuidadosamente construídas que separavam suas vidas profissional e pessoal. Um reconhecimento tácito de uma conexão que ia além de CEO e funcionário. Sim, mas queria agradecer. Significou muito para Cecília. Isadora assentiu rigidamente. De nada. Pode voltar ao trabalho agora. Tadeu se virou para sair, mas parou com a mão na maçaneta. Sabe, ela me disse algo interessante depois que você foi embora. O quê? Perguntou Isadora, apesar de si mesma. Ela disse que você parecia triste, como a mulher do cabelo preto dos sonhos dela. Tadeu hesitou, mas que estava começando a ficar menos triste, e que isso a deixava feliz. Os olhos de Isadora se arregalaram levemente, uma vulnerabilidade momentânea escapando por entre as rachaduras de sua armadura profissional. Sua filha tem uma imaginação notável, disse finalmente, sua voz controlada. Sim, concordou Tadeu, e uma capacidade incrível de enxergar as pessoas além das aparências. Quando ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Isadora permaneceu imóvel por um longo momento. Então, lentamente abriu a gaveta inferior de sua mesa, aquela que sempre mantinha trancada. De dentro, retirou o desenho que Cecília lhe dera no hospital. 3 figuras unidas, uma pequena família improvisada em um momento de crise. Passou os dedos suavemente sobre o papel, sentindo algo despertar dentro de si. Algo que havia permanecido adormecido por tanto tempo que quase esquecera sua existência. Esperança. E pela primeira vez em 5 anos, permitiu-se imaginar um futuro diferente daquele que havia planejado meticulosamente para si mesma. Um futuro que incluía conexões genuínas, risos inesperados e talvez, apenas talvez, a chance de curar feridas que julgava permanentes. 18 meses podiam mudar tudo. Esta simples verdade ecoava na mente de Isadora enquanto dirigia seu Porsche pelas ruas arborizadas que levavam à escola Viva Infância, no bairro Santa Mônica. O outono pintava as árvores com tons dourados e avermelhados, criando um contraste perfeito com o céu azul cobalto daquela manhã de abril em Florianópolis. Ela verificou o relógio. 7h40. Ainda tinha tempo suficiente para deixar Cecília na escola, antes da reunião das 8h30 na Neuron. Olhou pelo retrovisor, encontrando o sorriso da menina que ocupava o banco traseiro. Nervosa com o primeiro dia após as férias? Perguntou Isadora. Cecília, agora com quase 8 anos, balançou a cabeça. Seus cabelos ruivos, finalmente crescidos após o fim do tratamento, estavam trançados em 2 tranças laterais, decoradas com fitas coloridas que combinavam com o uniforme escolar. Não, mal posso esperar para mostrar meu projeto de ciências para a professora Paula. Isadora sorriu, sentindo aquela agora familiar onda de orgulho. O projeto, um modelo do sistema solar feito com materiais reciclados, havia ocupado todo o fim de semana anterior, transformando a sala do apartamento em uma bagunça criativa de tintas, papéis e bolas de isopor. Tenho certeza que ela vai adorar, respondeu, ajeitando instintivamente a blusa que cobria sua barriga de 5 meses. O estacionamento da escola já estava movimentado quando chegaram. Pais apressados deixavam seus filhos, alguns ainda sonolentos, outros energéticos demais para o horário. Isadora estacionou em uma das vagas reservadas para embarque e desembarque. Quer que eu leve você até a sala? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Não precisa. Já sou grande, declarou Cecília com aquela seriedade cômica das crianças que se consideram crescidas. Então, suavizando a expressão, acrescentou. Mas obrigada por perguntar. Isadora ajudou a tirar a mochila e o projeto do carro.
Antes que Cecília partisse, inclinou-se para um abraço, um gesto que, 18 meses atrás, teria parecido completamente alheio à sua natureza. Lembre-se que seu pai vai buscá-la hoje. Tenho aquela consulta médica às 16 horas. A do bebê? Perguntou Cecília, seus olhos brilhando com a mesma empolgação de sempre, quando o assunto era o irmão ou irmã que estava a caminho. Exatamente. E sim, vou pedir para tirarem uma foto para você. Satisfeita, Cecília acenou uma última vez antes de correr em direção ao portão da escola, onde a professora Paula recebia os alunos com sorrisos calorosos. Isadora a observou até que desaparecesse no interior do prédio, maravilhada com a energia e vitalidade daquela criança que, há menos de 2 anos, lutava diariamente pela vida em leitos de hospital. O tratamento experimental havia sido um sucesso além das expectativas. Após 6 meses de terapia intensiva, seguidos por mais 6 de manutenção, a leucemia de Cecília entrara em remissão completa. Os médicos, cautelosamente otimistas, falavam agora em possibilidade de cura. Voltando ao carro, Isadora verificou as mensagens em seu telefone. Havia uma de Tadeu. Reunião com o Banco Central confirmada para 10 horas. Tudo pronto. Te amo. 3 simples palavras que ainda causavam uma sensação de calor em seu peito, mesmo depois de 1 ano de relacionamento. Se alguém tivesse dito a ela 2 anos atrás que estaria grávida e compartilhando sua vida com um funcionário que quase demitira por olhar em seus olhos por mais de 2 segundos, teria rido da absurdidade da ideia. E, no entanto, ali estava ela, transformada de maneiras que nunca imaginara possíveis. Ao chegar a Neuron Technologies, notou imediatamente a diferença no ambiente. O clima tenso e opressivo que havia cultivado por anos dera lugar a algo mais leve, mais produtivo. Os funcionários ainda a respeitavam, ainda se esforçavam para atingir a excelência que ela exigia, mas o faziam sem o medo paralisante de antes. Bom dia, Isadora, cumprimentou Débora, sua secretária de longa data, entregando-lhe um café descafeinado. A sala de reuniões está preparada e os relatórios que você pediu estão na sua mesa. Obrigada, Débora. O Mauro já chegou? Acabou de entrar. Parece nervoso. Isadora assentiu sem surpresa. Mauro Peixoto tinha motivos para estar nervoso. A auditoria interna que ela ordenara 3 meses antes havia descoberto irregularidades significativas em suas operações financeiras. Não apenas tentativas de sabotar Tadeu, mas também pequenos desvios de fundos que ele acreditava passarem despercebidos. Hoje seria o dia do acerto de contas. Em seu escritório, encontrou Tadeu revisando alguns documentos. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, seu rosto iluminando-se com aquele sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Como foi a deixada na escola? Perguntou ele, levantando-se para recebê-la. Perfeita. Ela está animadíssima com o projeto e completamente independente. Mal permitiu que eu a acompanhasse até o portão. Tadeu riu, reconhecendo o comportamento da filha. Ela cresce rápido demais. Falando em crescimento, Isadora colocou a mão na barriga, sentindo um movimento suave. Alguém aqui está praticando capoeira hoje. Tadeu aproximou-se colocando a mão sobre a dela. O momento de intimidade foi interrompido por uma leve batida na porta. Desculpe, disse Débora, parecendo genuinamente constrangida pela interrupção. O conselho está reunido e Mauro está pedindo para adiar a reunião. Disse que tem um compromisso urgente. Tenho certeza que tem, murmurou Isadora. Diga a ele que a reunião acontecerá conforme programado e peça que o Dr. Ribeiro da Auditoria Interna se junte a nós. Quando Débora saiu, Tadeu olhou preocupado para Isadora. Tem certeza que quer fazer isso hoje? Na sua condição? Minha condição não me impede de administrar minha empresa, respondeu ela, embora sem a irritação que teria demonstrado no passado. Além disso, já adiamos isso por tempo demais. Mauro precisa ser responsabilizado. Tadeu assentiu, reconhecendo a determinação em sua voz. A velha Isadora, a dama de ferro, ainda existia, mas agora era temperada por algo mais. Compaixão, equilíbrio, uma compreensão mais profunda do que realmente importava.
A reunião com o conselho foi exatamente como Isadora havia planejado. As evidências contra Mauro eram irrefutáveis. Quando confrontado com os relatórios da auditoria, ele tentou inicialmente negar, depois culpar subordinados e, finalmente, percebendo a inutilidade de suas táticas, ofereceu sua renúncia. Aceitamos, declarou Isadora sem hesitação, e esperamos a devolução integral dos valores desviados até o final do mês. Enquanto Mauro saía da sala, derrotado, um dos membros mais antigos do conselho, Augusto Mendes, mentor de Isadora desde o início de sua carreira, aproximou-se dela. Isadora, quando você assumiu a liderança da Neuron, eu temia que sua intensidade pudesse alienar as pessoas. Estava enganado. Você transformou esta empresa e a si mesma de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Ela aceitou o elogio com um sorriso sereno. Tive ajuda para descobrir que eficiência e humanidade não são mutuamente exclusivas. Seu olhar encontrou o de Tadeu do outro lado da sala. Ele conversava animadamente com o doutor Ribeiro, provavelmente sobre os detalhes técnicos do sistema que havia implementado para detectar as irregularidades financeiras. Aquela tarde, no consultório da doutora Helena Vasconcelos, Isadora assistia maravilhada às imagens do ultrassom. A médica apontava detalhes na tela. Mãozinhas diminutas, o perfil do rostinho, o coração batendo forte e constante. "Querem saber o sexo?" perguntou a médica com um sorriso. Isadora e Tadeu trocaram olhares. Haviam decidido esperar, mas a curiosidade era grande. "Sim", responderam em uníssono. "É uma menina", anunciou a doutora Helena. "E pelo que vejo, está perfeitamente saudável." Uma menina. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Isadora. Lágrimas de alegria, de esperança, mas também de uma tristeza agridoce pelo filho que nunca conhecera. Tadeu apertou sua mão, entendendo perfeitamente a complexidade de suas emoções, sem precisar de palavras. "Posso imprimir algumas fotos para vocês levarem?" ofereceu a médica, dando-lhes um momento de privacidade. "Uma menina", repetiu Tadeu, beijando suavemente a testa de Isadora. "Cecília vai ficar radiante. Ela tem certeza que será uma menina desde o início." Isadora sorriu através das lágrimas. Aquela criança tem uma intuição assustadora. Naquela noite, no aconchegante apartamento que agora compartilhavam no bairro Itacorubi, um meio-termo entre o antigo apartamento de Tadeu e a cobertura luxuosa de Isadora, os três jantavam enquanto Cecília falava animadamente sobre seu dia na escola. "E a professora Paula disse que meu projeto foi o melhor da turma. Vou representar a escola na Feira de Ciências Regional. Isso é maravilhoso, princesa." Tadeu a abraçou, orgulhoso. "Parabéns, Ceci", acrescentou Isadora. "Você trabalhou duro nesse projeto." A mesa de jantar, simples, acolhedora, tão diferente das refeições solitárias que Isadora costumava fazer em sua cobertura minimalista, estava repleta não apenas de comida, mas de histórias, risos e planos para o futuro. Na geladeira, uma nova foto do ultrassom juntava-se à coleção crescente de desenhos de Cecília, cartões de consultas médicas e recordações dos últimos 18 meses. Como foi a consulta do bebê?" perguntou Cecília finalmente, seus olhos brilhando de expectativa. "Posso ver a foto? Já sabem se é menino ou menina?" Tadeu e Isadora trocaram sorrisos cúmplices. "É uma menina", revelou Isadora, entregando a foto do ultrassom para Cecília, que a examinou com fascínio absoluto. "Eu sabia. Sabia que seria uma irmãzinha", exclamou, pulando em sua cadeira. Então, subitamente séria, perguntou: "Já escolheram o nome dela?" Isadora olhou para Tadeu. Haviam discutido nomes, mas ainda não haviam chegado a uma decisão final. "Na verdade", disse Tadeu suavemente, "gostaríamos de ouvir suas sugestões." Cecília refletiu por um momento, seu pequeno rosto concentrado na importante tarefa. Então, com uma convicção surpreendente, declarou: "Mariana, como a mamãe." Um silêncio carregado de emoção pairou sobre a mesa. Os olhos de Tadeu se encheram de lágrimas, enquanto Isadora sentia seu coração expandir-se com uma mistura indescritível de amor, gratidão e respeito pela sabedoria daquela criança extraordinária. "Mariana",
repetiu Isadora, testando o nome. É perfeito, Ceci. Tem certeza? Perguntou Tadeu a Isadora em voz baixa. Seria o nome da mulher que você amou, completou Isadora com suavidade. A mãe de Cecília. Parte de quem vocês são. Parte do que nos trouxe até aqui. Não consigo pensar em um nome mais significativo. Mais tarde, após colocarem Cecília na cama, Isadora e Tadeu sentaram-se no sofá da sala, as luzes baixas, uma música suave tocando ao fundo. Através da janela, podiam ver as luzes de Florianópolis brilhando contra o céu noturno, a mesma vista que Isadora costumava contemplar sozinha, com uma taça de vinho e uma sensação de vazio que nunca conseguia nomear. Em que está pensando? Perguntou Tadeu, notando sua expressão contemplativa. Em como a vida é imprevisível, respondeu ela, acariciando distraidamente a barriga. Há 2 anos eu estava convencida de que poder e sucesso eram substitutos adequados para a conexão humana. Que vulnerabilidade era fraqueza, que bastava a mim mesma. E agora? Ela sorriu apoiando a cabeça no ombro dele. Agora sei que estava errada, que há mais força em abrir-se para o amor do que em fechar-se contra a dor. Que família não é necessariamente aquela em que nascemos, mas aquela que escolhemos criar. Tadeu beijou-lhe os cabelos, compreendendo perfeitamente o caminho que ela havia percorrido. De uma executiva isolada em sua torre de marfim, a uma mulher que havia redescoberto sua própria humanidade através do amor por uma criança que não era sua, e pelo homem que agora compartilhava sua vida. Sabe, disse ele pensativamente, Cecília estava certa sobre você desde o início. Como assim? Lembra-se daquele dia no hospital? Quando ela disse que você parecia triste, mas estava ficando menos triste? Ela enxergou algo em você que nem mesmo você reconhecia na época. Isadora assentiu, recordando o momento. Aquela criança tem uma capacidade assustadora de ver através das pessoas. Como a mãe dela, comentou Tadeu com um sorriso nostálgico. Mariana também tinha esse dom. E como nossa filha terá, acrescentou Isadora, colocando a mão sobre a barriga. Mariana Bittencourt Rezende, um nome e uma herança para carregar. Naquele momento, com o futuro se desdobrando à sua frente, cheio de promessas, desafios e, acima de tudo, amor, Isadora compreendeu finalmente o que significava estar verdadeiramente viva. Não apenas existindo, não apenas sobrevivendo, mas vivendo plenamente, com todas as vulnerabilidades e incertezas que isso implicava. A executiva de gelo havia derretido, transformada pelo calor de uma família improvável, criada não por laços de sangue, mas por escolhas deliberadas de amor dia após dia. E no centro dessa transformação, uma criança cuja coragem frente à adversidade havia inspirado todos ao seu redor a serem melhores, mais fortes, mais compassivos. Enquanto adormeciam abraçados no sofá, uma foto recente na estante capturava perfeitamente sua jornada. Isadora, Tadeu e Cecília na praia, rostos sorridentes sob o sol poente, ondas quebrando suavemente ao fundo. 3 pessoas quebradas por traumas diferentes que haviam encontrado cura umas nas outras, formando laços mais fortes que sangue, construindo um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado individualmente. E assim, no aconchego daquele apartamento em Florianópolis, uma nova família florescia. Não perfeita, não sem desafios, mas profundamente, incondicionalmente unida pelo poder transformador do amor genuíno, que aparece nos lugares mais inesperados e nas circunstâncias mais improváveis. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Isadora, Tadeu e Cecília tenha tocado seus corações. Para continuar nesse universo de histórias emocionantes que exploram a complexidade das relações humanas e o poder da redenção, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui no canto superior esquerdo da tela. Se essa história de transformação e segundo recomeço tocou sua alma, não deixem de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Diariamente trazemos novas histórias que nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor tem o poder de iluminar nossos caminhos. Compartilhem suas próprias histórias de superação nos comentários abaixo. Estamos ansiosos para conhecê-las.